Não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você uma ótima noite, agora 8 da noite, 35 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 9h30 da noite, terceira rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, segundo turno, né? Porque no total, 22ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, tem Ponte Preta e CRB e Ponte. A bola vai rolar daqui a pouco, 9h30 da noite, em Maceió, nas Alagoas. E você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar a partir das 9h30 da noite e você ligado conosco a partir de agora, em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. O voucher do Futebol Interior continua valendo para você, hein? Futebol Interior, para você jogar gratuitamente na BetChamps no seu primeiro cadastro. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do meu amigo Ponte Pretano.
O Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, ao lado do Alto Posto Fininho e também no Parque Bandeirantes. E vem novidades da Store Colchões por aí. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Tem mais. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. O repórter aqui dos canais Futebol Interior, o Anderson Grigoleto, veste Brumas. Camisetas pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Hoje é dia de pizza, todo dia é dia de pizza. 3744-2121. 3744-2121 Delivery. Pizza do Dadá, 8 da noite, 37 minutos. Série B, Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Abertura aconteceu no domingo. O Vasco empatou. Vasco da Gama empatou. Ontem teve, antes de ontem, né, na terça-feira, teve Sport e também o time do Criciúma. 1-1, Wagner Love foi pra rede. Agora Brusque vai empatando com o Sampaio Correia também pelo placar de 1-1. Rapaz, quanto empate nesta rodada. E daqui a pouco tem Ponte Preta em campo contra a equipe do CRB. O 17º confronto entre as equipes. A bola vai rolar e você vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Na mesa de som, comando técnico hoje do grande Felipe Marques. Reportagens de Anderson Grigoleto. Os comentários de Frank Francisco, sempre de carona com o Frank Francisco. Direção comercial do Claudinei Corsi. Direção executiva do Elcio Paiola. E a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência e convido você, torcedor, para mais uma grande jornada esportiva no seu rádio. A partir de agora, girando os destaques desta jornada. Para destacar a Macaca, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Quanta notícia boa da Ponte Preta nessa última semana. E para destacar a Macaca, os canais Futebol Interior tem ele. Anderson Grigoleto. Fala, Grigo, seja bem-vindo aqui aos canais Futebol Interior, grande abraço para você. Boa noite, o seu destaque da nossa querida Macaca. Como vai, o amigo, tudo bem? Ótima noite, Carlos Corsato, tudo bem, graças a Deus. Ótima noite a esse timaço do Futebol Interior e a você, amigo que vai curtir essa jornada esportiva nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta vem de uma semana maravilhosa, né? Depois de uma excelente vitória sobre o Operário, 3-0 no Majestoso, né? A Ponte Preta, ela tenta hoje, se vencer a partida, pular para a primeira parte da tabela, né? Ela vai vencer, se vencer a partida, ela vence o CRB, ela pula para a primeira parte da tabela, chega lá na 10ª colocação. E para isso, o banco da Ponte hoje tá com um banco de elite, hein? Tem Luca, tem Everton, tem Guilherme Souza, quer dizer, a Ponte vai com força máxima hoje lá pro Rei Pelé, viu, Corsato? Esse Anderson Grigoleto trazendo o seu primeiro destaque da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Agora eu quero o destaque do adversário da Macaca, o CRB. O que você destaca do Clube Regatas Brasil, time lá de Maceió? Diga aí, Grigol. O time do Daniel Paulista, ao contrário da equipe ponte pretana, vem de uma derrota para a equipe do Vasco de goleada, hein? 4-0 perdeu para a equipe do Vasco lá do Rio de Janeiro. E aí quebrou uma sequência de 9 jogos sem derrota. Vai tentar manter ainda essa classificação, essa distância para se manter na primeira parte da tabela, a equipe do CRB. Bruninho, já tem o nome aí no bid, pode surgir como destaque, né, como aliás já tá aqui, viu, saiu a escalação, tô vendo aqui que o Bruninho vai ficar no banco, recém-contratado da equipe do CRB. Então tá aí, esses são os destaques da equipe de Alagoas, o Galo de Alagoas. Beleza, esse é Anderson Grigoleto trazendo os primeiros destaques. Agora, pra variar, né, Série B, Campeonato Brasileiro, o Brusque fez um gol, o árbitro da partida tá lá, fazendo aquela resenha, os caras brigam com a imagem. É muito ruim isso pro futebol brasileiro, né? O VAR no Brasil, os caras estão vacalhando com o VAR no futebol brasileiro. Cara, não precisa tudo isso. Mais de 4 minutos para decidir se o gol valeu ou não. Meu Deus do céu. Vamos lá. O comentário hoje para Ponte Preta e CRB é de carona com ele. Frank Francisco. O que você destaca para esse jogo entre CRB e Ponte?
lá nas Alagoas, hein? Frank, como vai, o amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Grigo. Boa noite, Felipe. Boa noite aos amigos, a nação Ponte Pretana que nos acompanha. Carlão, expectativa lá em cima da Macaca manter, confirmar essa boa fase. O Grigo falou, eu estava pensando aqui, Ponte Pretano, amigo, você já imaginou a Ponte com um banco desse no início da Série B? Gente, Carlão, só motivo de alegria, fora as boas notícias que tivemos durante a semana, né? Essa renovação do Alisson. Berlim, parabéns para você. A gente criticou quando tinha que criticar, mas agora vamos aplaudir. Só tem dado bola dentro, hein? Top. Carlão, eu acredito um grande resultado da Macaca hoje aí no Rei Pelé, em Maceió. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A TV também ficou doidona. A TV teve a mesma impressão que eu, que o gol iria valer, né? Mas o VAR não validou o gol, aí a TV colocou o placar 2-1 pro Brusque, mas o placar é 1 Brusque, 1 Sampaio Correia de André Luiz. Que volantaço! Bom, a bola vai rolar às 9h30 da noite pra Ponte Preta e CRB e Ponte. E hoje a nossa transmissão tá bacana, porque tá premiada, hein? Você gosta de pagode? Ah, eu sou suspeito pra falar de pagode, né? Xande de Pilares, então, hein? Ex-vocalista do Revelação. Quem não conhece Xande de Pilares, né? Daqui a pouco vou dar uma dica bacana pra você nesse domingo, pra você se divertir com a família, e vai ter ingressos aqui na nossa transmissão no jogo da Ponte Preta, tá bom? Fique ligado, daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber como participar. São 8 da noite, mais 43 minutos, 8h43. A nossa equipe está formada. Vamos pro primeiro intervalo na Jornada Esportiva. Daqui a pouco estamos de volta. Tem o Arthur Eugênio trazendo curiosidades desse jogo Ponte Preta e CRB. O Anderson Grigoleto tem um convidado mais que especial, que estreou muito bem com a camisa da Macaca. Vamos destacar a Ponte Preta, que já está escalada, pronta, definida. Depois do intervalo, o Anderson Grigoleto vai escalar a Macaca para você, torcedor de futebol ligado conosco. São 8 da noite, mais 43 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Bom futebol para você, torcedor. Voltamos em 3 minutos, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, 9h30 da noite, e você vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Facebook, YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Escolha o seu canal e fique à vontade, tá bom? No Facebook, Futebol Interior. No Facebook não tem pra ninguém, hein? Futebol Interior, líder absoluto. Você pode participar com a gente também. Lembrando que estamos também nas redes sociais do portal Araraquara News, no Face e no YouTube. E também no Notícias do Esporte, lá em Limeira. Um abraço pro Silvio Silva. Ontem participei do programa do Silvio, entrevista com o Roberto Fonseca, treinador de futebol. Um abraço pro Silvio, parceiraço. Notícias do Esporte conosco também, a partir de agora, nas transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Você tá vendo o WhatsApp que tá na tela aqui, ó? 98989 3526. Atenção você que gosta de um pagodinho, futebol, pagode, tudo a ver, não é mesmo? Xande de Pilares. Xande de Pilares é um dos maiores cantores de samba e pagode da atualidade. O cara manda muito bem. Fez o grupo Revelação e agora em carreira solo. Vai estar em Campinas, domingão agora, 3 da tarde, no Campinas Hall. Ô Felipe, solta o Xande de Pilares aí que tem um recado pra nação. Vai. Quando olho pra trás. Alô, bateria, alô, galera de Campinas e região. Tô gravando esse vídeo aqui exatamente pra convidar vocês pra no Campinas Hall, que vai rolar o Santa Batucada. Também vai ter, além da rapaziada que vai estar presente, Xande de Pilares, a minha rapaziada. Vamos estar todos confraternizando o que a gente mais gosta em respeito ao nosso bondoso samba. 7 de agosto, encontro marcado. Bora lá, Campinas Hall, Santa Batucada. Santa Batucada no Campinas Hall, domingo agora, a partir das 3 horas da tarde. Tá a fim de faturar? Tem um par de ingressos, aliás um não, né? Tem vários pares de ingressos aqui. Para você concorrer, você precisa fazer o quê? Mandar mensagem pra gente a partir de agora no WhatsApp. O WhatsApp tá na mão aqui do narrador, tá? Para concorrer, preciso de nome completo, bairro, cidade e já aproveita, já facilita a minha vida aqui, já coloca o seu RG, tá bom? Nome completo, bairro e cidade, porque a gente vai facilitar a sua vida, né? Se você quiser um ingresso físico, fique à vontade, você retira aqui nos canais Futebol Interior. Já mandei. Mas você pode, pegar também o nome na lista, é a mesma coisa, tá? Então já facilita a nossa vida aí, nome completo, bairro, cidade e RG. No intervalo eu já vou divulgar aqui alguns ganhadores e no fim do jogo a gente repete o nome deles, tá bom? Quer concorrer? O WhatsApp tá na tela para você, 98989
3526. A partir de agora, você de Campinas e região não pode perder. Domingão, 3 da tarde, Xande de Pilares, Santa Batucada, lá no Campinas Hall. 10 minutinhos para as 9 horas da noite. O Anderson Grigoleto, macaca do técnico Hélio dos Anjos, escalada, pronta, definida, manda pro ar aí, sem numeração, mas manda pro ar, vamos lá. Vamos lá, a ponte está definida desta maneira pelo técnico Hélio dos Anjos. Kaique França, Igor Formiga, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Felipe Amaral, Leonaldi, Wallison, Elvis, Fecim e Nicolas. Esse é o time da Macaca, escalado, pronto, definido. Rapidamente aqui o time do CRB. Diogo Silva, Raul Prata, Wellington Carvalho, Iago Mendonça, Guilherme Lopes, Claudinei, Iago, Rafael Longini, Paulinho Mocelin, Emerson e Anselmo Ramon. Beleza, esse é o time do CRB, do técnico Daniel Paulista. A bola vai rolar daqui a pouco, às 9h30 da noite. Frank, rapidinho, pega no microfone aí. Time da Ponte, o mesmo time que jogou e venceu, né? O time da Macaca é o mesmo time que jogou e venceu o último jogo. O técnico Hélio dos Anjos, 3-0 para cima do Operário. O Hélio dos Anjos mantém o time mesmo com o Luca de volta e o Everton à disposição no banco de reservas. Carlos, isso pro treinador é muito bom, né? E sem contar que a galera que tá voltando também vem mais tranquila, não tem aquele desespero que nós tínhamos antes. Eu acho sensacional, o time jogou bem, se portou bem em campo, e a partir de agora é aquilo que a gente comentou, né? O Hélio passa a ter bastante opções, nós estamos com o time encorpado, e agora é só deixar o melão rolar. E lembrando do Jair Pisserni, galera do ataque, chuta a pinóia pra dentro do gol. É só o que nós precisamos. 22ª rodada da Série B Brasileirão. Vasco e Chapecoense empataram 0-0 no domingo. Sport e Criciúma 1-1 na terça-feira. Nesse momento, Brusque e Sampaio Corrêa vão empatando pelo placar de 1-1. O jogo vai até 50 do segundo tempo. O Brusque foi prejudicado, hein? Teve um gol legítimo aqui anulado pelo VAR. Gente, é necessário rever esse tipo de coisa. Não é possível que os caras briguem com a imagem, né? Ou tá todo mundo ficando maluco, né? Ou eu tô ficando maluco, eu não tô enxergando direito. 5 minutos para resolver e ainda quando tomam a decisão completamente errado. Gente do céu, que coisa horrorosa. A bola vai rolar daqui a pouco também para CRB e Ponte Preta, 9h30 da noite. Amanhã tem Operário e Náutico às 7 da noite. Amanhã também Vila Nova e Ituano às 7. Às 9h30 da noite com Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. Jogão, hein? Guarani e Grêmio, que vença o melhor. 9h30 da noite, Bahia e CSA jogam no sábado. Também no sábado, 7 da noite, Novo Horizontino, Londrina e Cruzeiro e Tombense para fechar a 22ª rodada Série B desse Campeonato Brasileiro. Agora o Arthur Eugênio tá pedindo passagem, vai trazer curiosidades a respeito desse confronto entre Ponte Preta e CRB. Histórias do futebol com o grande Arthur Eugênio. A bola é sua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos recordar a história de Ponte Preta e CRB, passando em revista, contando a história para você que gosta do passado, que gosta de homenagear craques que marcaram época em outras passagens. Vamos voltar no tempo, década de 1970, há 43 anos atrás, 7 de maio de 1978, o primeiro jogo entre Ponte Preta e CRB, e um bom resultado para o time alagoano. A partida terminou empatada 2-2. Bom resultado, pois o jogo foi jogado no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, e Campinas com 350, 400 mil habitantes, um ótimo público neste domingo, 8.406 o público pagante. O árbitro foi o gaúcho Luiz Guaranha. A Ponte Preta abriu 2-0 aos 31 minutos de cá, aos 34 minutos Dadá Peito de Aço Dario. O CRB descontou ainda no primeiro tempo, Roberval aos 39 do primeiro tempo, e no segundo tempo Silva empatou aos 5 minutos da etapa complementar.
titular. Isso mesmo, este Roberval, que jogava no time do CRB, é o Roberval Davino, um dos melhores treinadores que o Brasil já teve. Muito sucesso, principalmente no interior paulista, nas 3 últimas décadas. A Ponte Preta, do técnico Milton dos Santos. Rafael no gol, Jair Pisserni, Juninho, Nenê e Odilei. O meio-campo fantástico, o meio-campo histórico e lendário da Ponte Preta. Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. Na frente, Afrânio, Dario e Tuta. 2 alterações na Ponte Preta: Barrinha no lugar de Afrânio e Elinho no lugar de Dario Maravilha. O CRB veio a Campinas tendo como treinador Gilberto de Carvalho. Olha o CRB em 1978. César o goleiro, o mesmo César que depois do CRB jogou no Corinthians, foi titular do Corinthians. Também esteve no Juventus até retornar ao futebol do Nordeste. César, Carlos Alberto, Ivan, Sid Clay e Flávio. O Sid Clay também é conhecido, teve uma boa passagem pelo Náutico. Deco, Roberval Davino, depois Ézio e Jairo Mendonça. Isso mesmo, Jairo Mendonça, irmão de Jorge Mendonça, infelizmente já falecido. No ataque, Mundinho, Silva e Dirceu. Este o time do CRB em 1978. Veja a escalação do CRB e lembre de Roberval Davino, virou treinador de sucesso. No time da Ponte Preta, alguns também viraram treinador de sucesso, como Marco Aurélio, como Vanderlei Paiva e Juninho, que chegou a ter um bom momento como treinador, trabalhando até mesmo no Corinthians. O Tuta chegou a ser treinador da Ponte Preta e o Afrânio Ryu também, sucesso como treinador no interior de São Paulo, até o seu precoce falecimento em um acidente de carro em Ribeirão Preto. Rafael também tentou ser treinador de futebol, dirigiu algumas equipes do interior paulista e paranaense. Bastante desses jogadores com sucesso como treinador. Rafael, Jair Pisserni, Nenê também foi treinador de futebol, Vanderlei, Marco Aurélio, Afrânio, Tuta dirigiu a Ponte Preta, Dario também foi treinador da Ponte Preta e de outras equipes. E o grande sucesso no time alagoano do Roberval Davino, que só em São Paulo dirigiu uns 25, 30 clubes, todos com sucesso. Aqui no Futebol Interior, eu recordei para você a história do primeiro confronto entre Ponte Preta e CRB, disputado no dia 7 de maio de 1978. Ponte Preta 2, CRB 2. Dados que eu peguei aqui no CD-ROM histórico da revista Placar. Banco de dados da revista Placar, aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. 8 da noite, 58 minutos, tá aí o Arthur Eugênio falando de histórias do futebol, falando deste confronto entre Ponte Preta e CRB. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pagar aqui o meu último intervalo, falar dos nossos patrocinadores, pessoal do bem que nos ajuda aqui, Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Eu vou pro intervalo, aí volto, o Anderson Grigoleto vai trazer aqui o seu convidado nesta jornada esportiva. Vamos debater com o Frank Francisco também a respeito desse jogo entre Ponte Preta e CRB. Só lembrando que fim de jogo, o Brusque empatou com o time do Sampaio Corrêa pelo placar de 1-1 e o pessoal vai reclamar muito, mas muito. O pessoal vai reclamar muito lá do Brusque, do que aconteceu no jogo entre Brusque e Sampaio Corrêa, porque o Brusque teve um gol mal anulado na minha visão. Foi 1-1, esse resultado ficou bom para Ponte Preta. Vamos pro intervalo, o último aqui da jornada esportiva. Voltamos já em definitiva e não paramos mais, hein? Para Ponte Preta CRB e Ponte Preta no Rei Pelé. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre e para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Daqui a pouco tem CRB e Ponte, em Ponte e CRB. Já confronto do 10º contra o 13º colocado na competição. Você vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. O Anderson Grigoletto, ele tem convidado para trazer pra gente nessa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. O homem estreou bem, participando de vários lances de gols da Ponte Preta no jogo contra o Operário e fez um de pênalti, não é isso mesmo, Grigol? Exatamente, Carlos. Estreou jogando fino da bola. Ele fez o dele, deixou o dele, deu praticamente uma assistência no escanteio, enfim, jogou muita bola. Vamos ouvir o grande jogador, estreou muito, jogando muito e titular hoje também, Elvis, o nosso convidado de hoje. Entrevista com Elvis. Qual foi a importância do Hélio dos Anjos para que você aceitasse a proposta da Ponte e por que você optou em jogar na Ponte nesse momento da sua carreira? O professor foi determinante, muito importante também, porque ele me ligou, eu conversei bastante com ele e até de alguns países que eu tinha proposta ele conhece muito bem lá, conversou bastante comigo, mas me deixou muita vontade para fazer a escolha. E eu escolhi estar na Ponte Preta porque foi um clube que o presidente me ligou, teve bastante insistência em eu vir para cá. Dentro de outras propostas eu escolhi vir para cá, até porque é uma camisa muito pesada, muito bacana e eu estou muito feliz de estar aqui. Sei que tem que trabalhar bastante para continuar dando alegria ao torcedor, mas assim, estou muito feliz com essa escolha que eu fiz, eu e minha família. Cobrança pelo torcedor e imprensa, várias diretorias, era a contratação de um meia com suas qualidades. Você chegou e já mostrou o cartão de visitas. Como foi para você estrear com a camisa da Ponte marcando um gol e qual é, no seu ponto de vista, a sua condição física em porcentagem? Então, eu preciso melhorar ainda fisicamente, claro. Eu fiquei 10 dias depois que eu saí lá do Goiás para resolver essas situações, então eu estava sem treinar. Mas eu tenho trabalhado muito bem aqui com o Anderson, com todo o pessoal do staff aqui, né? Então, cada vez me sentindo melhor e eu tenho certeza que nos próximos jogos eu vou conseguir render muito mais fisicamente. E sobre a importância do meia, né, acho que está difícil também no mercado, não é só a Ponte Preta, acho que vários clubes não têm. Então, graças a Deus, hoje eu estou aqui, a Ponte também foi atrás de mim, eu aceitei, estou muito feliz e espero, nesses próximos jogos, fazer melhor do que eu fiz o primeiro, junto com meus companheiros. Wendel Coral, sua estreia era muito guardada pela torcida. Dentro de campo, você acabou sendo um dos destaques da partida e chega para comandar o meio-campo, setor em que há um bom tempo estava carente no clube. Quanto à qualidade, é bem provável que seja mantido no time titular. Gostaria que falasse o que significa para você ser bem quisto pelo torcedor desde o início.
Isso ajuda muito, né? Claro que eu não sou muito de ficar vendo comentários, essas coisas, mas claro que quando fui sondado aqui para Ponte Preta, eu tenho muito parente em Limeira, Rio Claro, eles me mandaram mensagem, né? E eu vi que estava sendo muito bem falado. E claro que isso ajuda também muito na adaptação, com o apoio do torcedor fica muito mais fácil de desempenhar um bom futebol. E eu tenho muito que melhorar ainda, que nem eu falei assim, o mais importante é frisar aqui, não é o Elvis, é o grupo, é o elenco da Ponte Preta, que tem tudo para fazer um melhor segundo turno aí, eu tenho certeza que a gente vai galgar coisas boas no campeonato. Elvis, você é um dos jogadores que mais participou de gols nas últimas 2 temporadas. São 20 assistências desde o ano passado. Você acredita que essa característica pode ajudar a desequilibrar nas competições que focam mais no lado físico, como a Série B? Com certeza. Eu até brinco com meu pai, né, que eu gosto mais de dar assistência que fazer gols. E claro que fazer gols é sempre muito importante, mas eu gosto muito de dar assistência e vou procurar dar bastante assistências aqui também. Após a estreia com o pé direito, em que você participou dos 3 gols, qual é a sua expectativa em relação à equipe da Ponte daqui pra frente no campeonato? E já emendando, Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Elvis, você está usando a camisa 62, por qual razão você escolheu esse número? Então, a primeira pergunta, né, acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, a gente tem muito a evoluir, muito a crescer, o professor tem trabalhado bastante, batendo muito nessa tecla, a gente fazer um segundo turno seguro e coeso, e eu tenho certeza que a gente vai melhorar bastante. E pensamento é jogo a jogo, a gente vai jogar agora diante do CRB, é um jogo muito difícil, e eu tenho certeza que a gente vai para lá respeitando muito a equipe do CRB, mas para fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. E a segunda pergunta é sobre a camisa, é o ano que a minha mãe nasceu, né? Infelizmente eu perdi ela esse ano, então é uma forma de homenagear ela e estar sempre lembrando dela aí dentro dos gramados. E já foi, né, uma estreia muito boa, acho que foi ela que voltou aquele pênalti lá. Valeu! Aí então, Elvis, que já caiu na graça do torcedor pontepretano, hein? Vai com a camisa 62 hoje de novo, Corsato. Sim, essa é a dele até a final do campeonato. O Luca é o nosso camisa 10. Bom, o Elvis foi muito bem na estreia contra a equipe do Operário, Frank. O técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, mantém o Matheus Silva na zaga. O Thiago Oliveira, ainda com problemas musculares, não viajou. O Douglas DG não deve mais jogar pela Ponte Preta, deve mesmo ser negociado com o RB Bragantino, pelo menos essa é a expectativa. E ele mantém o mesmo time, né? Mantém o mesmo time que jogou contra o time do Operário e venceu por 3-0. Você já falou aí na abertura da jornada, o time que venceu por 3-0, claro que o treinador é aquela história, né? Time que tá ganhando não se mexe. Mas a Ponte tem o Luca no banco de reservas. O Luca não cabia ou não poderia entrar aí nesse time na vaga do Nicolas, não, o Franqui? Carlos, mas é bom a gente lembrar que o Luca vem se sacrificando há muito tempo na Ponte Preta. Então ele precisa mesmo de um tempo, uma boa recuperação, não precisa ter pressa, acelerar. Nós temos jogos muito importantes pela frente, temos o Vasco já na próxima partida, então trazer devagarzinho, Carlos, e o time foi bem. Então hoje, se houver necessidade na partida, conforme for a necessidade da Ponte, coloca o Luca lá para jogar menos tempo, com condição de se esforçar menos. Eu acho que isso é muito importante também, Carlos. E quanto ao DG, Carlos, é bom a gente lembrar, né? Ele sai se pagarem o que o Eberlin falou que ele vale. É isso que é importante. A Ponte realmente precisa de negócios, mas tem que ser bem feito. Vai levar? Leva, mas paga quanto vale, certo, Carlos? É isso. A transação está girando em torno de 10 milhões, a Ponte ficaria ainda com 30% do passe do jogador. É um dinheiro que, claro, a Ponte vai perder. O DG já era pretendido por times grandes como Flamengo e Palmeiras antes de estrear, né? E ele até, eu recebi uma informação, né? É claro, a gente vai falando, né? Todo mundo pediu o DG, né? Todo mundo pediu o DG e aí ficava na conta do Hélio. Por que o Hélio não coloca? Por que isso? Por que aquilo? Aí eu recebi uma informação de pessoas dentro do clube de que o DG não estreou mais cedo por causa do contrato. Porque o contrato não estava amarrado do jeito que o Eberlin queria. Então, peraí, segura, né? Porque sem entrar em campo já tem gente querendo, imagina a hora que o cara entrar no campo, né? E fazer o que fez. Jogou contra o Cruzeiro, não saiu mais do time, né? Carlos, eu fiquei sabendo, né? Assim, vou fazer como você sempre faz, tá, gente? Eu não posso confirmar a fonte, mas fiquei sabendo, Carlos, que é bem mais do que esse valor aí. Por isso que a negociação deu uma enroscada. Sim, a Ponte está tentando tirar um pouco mais
né? Mas a princípio seria 10 milhões, né? A primeira investida do time do Red Bull. Red Bull que demitiu, né? E rescindiu o contrato com o Renan, que se envolveu num acidente trágico, triste, né? Triste para o Renan e triste também para a vítima, né? E ele acabou saindo, o jogador da base do Palmeiras, estava lá no Red Bull, o Red Bull tinha opção de compra, voltou para o Palmeiras também rescindiu o contrato deste jogador. Este vai ser o 17º jogo entre as equipes. Até aqui, Ponte Preta e CRB se enfrentaram em 16 jogos, 8 vitórias da Ponte, 3 empates e 5 derrotas. A Ponte não perde para o CRB há 4 partidas. A última derrota aconteceu no dia 24 de outubro de 2020, 18ª rodada do Brasileirão em Maceió. A Ponte perdeu por 1-0. De lá para cá foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Nos últimos 2 jogos, a Macaca venceu pelo placar de 1-0. Os jogos foram disputados no estádio Moisés Lucarelli. 9 da noite, mais 11 minutos. 9:11. Bom, Campeonato Brasileiro Série B, Vasco Chapecoense 0-0, Sport e Criciúma empataram 1-1, Brusque e Sampaio Corrêa também empataram pelo placar de 1-1. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior para conferir a classificação. Esse resultado do Brusque foi bom para a Ponte. Por quê? Porque o Brusque ficou com o mesmo número de pontos da Ponte, 22 jogos agora, 25 pontos. O que acontece aqui é que a Ponte Preta tem, junto com o Brusque, 6 vitórias para cada um, 7 derrotas e, claro, né, o Brusque agora tem 9 empates contra 8 da Ponte Preta, porque a Ponte tem um jogo a menos. A Ponte está na frente por quê, senhor Carlos Corsato? Porque ela tem um saldo de gols menor do que do time do Brusque, né? O segundo critério é o saldo e não gols marcados, viu, gente? A Ponte tem saldo de -1, aquela vitória 3-0 pro Operário ajudou a Ponte nesse quesito, e o Brusque -4. Então, mesmo que a Ponte, por exemplo, perca hoje por 2 gols de diferença pro CRB, o Brusque nessa rodada não passa a Ponte e a Chape também não. Isso quer dizer que a Ponte tem mais uma rodada aí fora da zona do rebaixamento. Só para lembrar que a Ponte está a 5 pontos do primeiro time da zona da degola. A Ponte tem 25, o CSA, o outro time de Alagoas, tem 20, é o 17º colocado. Ô Felipe, deixa eu pedir para você, põe no pente de novo aí o Xande de Pilares. Tem um tempinho ainda, antes da ficha técnica com o Grigo. Aí eu vou ficar à vontade aqui com o Frank Francisco para a gente falar mais do jogo. Mas eu queria que você trouxesse aí o Xande de Pilares de novo para dar um recado para a nação, porque a nossa jornada hoje é premiada. Vamos lá. Feliz demais quando olho pra trás. Alô, bateria, alô, galera de Campinas e região. Estou gravando esse vídeo aqui exatamente para convidar vocês para no Campinas Hall, que vai rolar o Santa Batucada. Também vai ter, além da rapaziada que vai estar presente, Xande de Pilares, a minha rapaziada. Vamos estar todos confraternizando o que a gente mais gosta em respeito ao nosso bondoso samba. 7 de agosto, encontro marcado. Bora lá, Campinas Hall, Santa Batucada. Ingresso aqui para você curtir, hein? É só mandar mensagem para cá no nosso WhatsApp. Tá na tela aí, ó, 989893526. O evento acontece nesse domingo no Campinas Hall, Xande de Pilares, a partir das 3 horas da tarde, tá? Para concorrer aos ingressos, nome completo, bairro, cidade. Já aproveita, deixa o seu RG também, que a gente vai fazer o sorteio no intervalo e também no final de jogo vamos repetir aqui o nome dos ganhadores. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Sérgio, rapaz. O Sérgio, Sérgio Carlos de Oliveira, é o Serginho, tá ligado com a gente. Tá pedindo pro Arthur Eugênio aqui contar a história de um jogador de futebol. Vamos passar pro Arthur aqui, tá bom, Serginho? Obrigado pela sua participação, viu? DDD 71. Aquele abraço, obrigado aí pela participação. Vai mandando mensagem aqui, 989893526. Enquanto o Felipe coloca na tela pra gente os melhores momentos do confronto entre Ponte Preta e CRB, né? O jogo da primeira rodada, do primeiro turno desse campeonato, que a Ponte Preta venceu a equipe do CRB pelo placar de 1-0, né? Não é difícil saber quem foi que fez o gol, né? Não é nada difícil, né? Gol do Luca. Aliás, uma jogada que a gente vai ver já já, né? Esse foi o último confronto entre Ponte Preta e CRB. Ponte e CRB jogaram no Majestoso, placar de 1 para Ponte, 0 para o time do CRB. A Ponte que ainda tinha o Ramon Carvalho no time, volante que está contundido, aí teve
esse ataque do CRB com 10 minutos do primeiro tempo. Cruzamento, toque de cabeça. A bola, o Iago toca de cabeça, o Arthur deu bobeira. Ela pegou na trave e não entrou. E aí agora a jogada da Ponte Preta, o Danilo Gomes, né, que tá fora do time, bate, a bola pega na zaga e sobra pro Norberto, que bate pro gol travado, a zaga do CRB tira. Aí mais um lance, olha aqui o lance do gol da Ponte Preta aí, ó. O Ramon Carvalho faz uma jogadaça, calcanhar na bola, Norberto, que o Frank Francisco quer de titular no time da Ponte Preta, toca a bola pra ele, Luca, o 10, camisa 10 da Macaca, foi pra rede, fez 1 pra Ponte Preta, 0 pro time do CRB. Comecinho da temporada, né? Nessa Série B, a Ponte Preta fazia o seu terceiro jogo. Estreou no primeiro turno, deixa eu ver se a cabeça não falha aqui, empatando com o Grêmio, em casa 0-0. Depois jogou com outro Operário, lá perdeu por 2-0. E aí teve esse jogo contra o CRB, em casa, a Ponte vencia por 1-0. 2 jogos em casa, um contra o Grêmio, que a gente já entendia que iria disputar lá na frente, e esse jogo contra o CRB. Fez a lição de casa a Ponte Preta, né, o Frank? Depois o CRB até troca o seu treinador, né? Entra o Daniel Paulista e o time dá aquela melhorada. O Marcelo Cabo começou como técnico do CRB, se eu não estiver enganado. E aí ele sai, entra o Daniel Paulista, mas a Ponte fez o dever de casa, né, Frank? Carlos, e agora a gente aguarda um segundo turno da Ponte, Carlos, muito dentro daquilo que o Elvis falou, que o professor Hélio está pedindo para a equipe. A Ponte precisa manter um padrão de qualidade, né? Um padrão de excelência, manter um equilíbrio nas atuações. Eu acredito, Carlos, num belo segundo turno da Ponte. Tudo no futebol é possível, mas se a Ponte manter o equilíbrio, Carlão, fazer bons jogos em casa e vencer, buscar pontinho fora, olha, quem sabe, gente, nada é impossível, beliscar a 4ª vaga aí, Carlos, que tem time que tá lá em cima que tá começando a dar bobeira, e numa dessa, a gente mantendo um bom ritmo, pode até chegar, tá, torcedor? Mas já estou feliz, fazendo uma boa campanha no segundo turno e indo pra cima na Série A2 do Paulista e voltando pra primeira, Carlão. Esse Frank Francisco, bom, e no final ali você viu nos melhores momentos, o Kaique França teve que trabalhar 2 vezes, né? Torcedor da Ponte realmente não tem sossego. O último jogo de sossego pro torcedor da Ponte foi junto contra o Operário, porque de um tempo pra cá, olha, mas contra o Operário, graças a Deus, tivemos um sosseguinho aí. Ô, Carlos, sossego entre aspas, né? Porque é que nem eu comentei, o Operário deu um trabalho danado, hein? Valorizou essa vitória. Teve até mais posse de bola do que a Ponte Preta no jogo. O Operário jogou o jogo todo, ele não se entregou, ele deu muito trabalho. O que nos deixa feliz, Carlos, porque confirma aquilo que a gente já vinha notando e destacando no time da Ponte. Essa evolução dela como equipe, essa chegada de jogadores qualificados, realmente está dando muito certo. E tomara que continue assim, Carlos. Porque a partida, você olha o placar 3-0, você vai falar, Ponte e destruiu, jogou fácil. E não foi isso que aconteceu. Foi uma bela partida. O Operário deu muito trabalho e a gente ganhou com competência. 9h, 18 minutos. Estou vendo aqui imagens do estádio Rei Pelé, 25 graus a temperatura. Torcedor do CRB vem chegando. O estádio é grandão, né? Cabe muita gente, mas a gente fala aqui dos preços dos ingressos. Os ingressos custam R$15, arquibancada baixa. R$25, arquibancadas altas. E R$100 a cadeira. Então, o ingresso a R$15, o ingresso mais em conta. Né? Meia entrada, o povo vai pagar lá R$7,50 nas arquibancadas baixas. Ou seja, o pessoal lá tá dando uma força, uma moral também pro torcedor do CRB para apoiar o time, o CRB que é o 10º colocado na competição. Ô Anderson Grigoleto, diga pra mim aí, Macaca, CRB, Macaca, a ficha técnica do jogo tá tudo aí no seu caderninho, ô Grigo? Tudo no caderno, ambas as equipes escaladas. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos pra ficha técnica do jogo em 30 segundos, em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. O Anderson Grigoleta que vai brilhar e vai trazer a ficha técnica de CRB e Ponte Preta. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta vai a campo daqui a pouquinho contra o CRB desta maneira. 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 27, o capitão Fábio Sanches. 4, Matheus Silva. E número 15, Arthur. Meio de campo, a Ponte Preta vai de 19, Amaral. 5, Leonaldi. 25, Wallison. 62, Elvis. 20, Fecim. E 18, Nicolas. Repeteco da Ponte Preta, 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 27, Fábio Sanches. 4, Matheus Silva. 15, Arthur. 19, Amaral. 5, Leonaldi. 25, Wallison. 62, Elvis. Número 20, Fecim. 18, Nicolas. No banco, Igor Vinhas, Everton, hoje estreando no banco da Ponte Preta, Luca, o artilheiro, Bernardo, Richelli, Cássio Gabriel, Jean Carlos, Da Silva, Echaporã, Fraga e o estreante também, Guilherme Souza. Macaca, 21 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. 25 pontos ganhos, 13ª colocada, 39% de aproveitamento até aqui. Marcou 16, sofreu 17 gols. Luca é o artilheiro da Macaca com 9 gols. O vice-artilheiro é o Wallison, que estendeu seu contrato de empréstimo com a Ponte até 2027 e aumentou a multa contratual para sair para times do Brasil e também times do exterior. Na disciplina, 65 amarelos e 7 vermelhos. A Ponte volta a campo na próxima terça-feira, 9 de agosto. Jogo grande, hein? Contra a equipe do Vasco da Gama no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Futebol Interior. A equipe do técnico Daniel Paulista vai desta maneira enfrentar a Macaquinha. Número 12, Diogo Silva. 2, Raul Prata. 15, Wellington Carvalho. 4, Iago Mendonça. E meia dúzia, Guilherme Lopes. 19, Claudinei. 25, Iago. 10, Rafael Longini. 7, Paulinho Mocelin. 11, Emerson. E 9, Anselmo Ramon. Diogo Silva 12, Raul Prata 2, Wellington Carvalho 15, Iago Mendonça 4 e Guilherme Lopes meia dúzia. Claudinei 19, Iago 25, Rafael Longini 10, Paulinho Mocelin 7, Emerson 11 Anselmo Ramon número 9. No banco, à disposição, o técnico Daniel Paulista tem Vitor Caetano, Brian, Matheus Mega, Martin, Jalisson, Wallace, William Correia, Bruninho, Fabinho, Richard, o Richard, Gabriel Conceição e Maicon Douglas. 21 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. 28 pontos ganhos, 10º colocado, aproveitamento de 44%. O CRB que tem Anselmo Ramon como seu artilheiro com 6 gols. Próximo jogo, quarta-feira, dia 10 de agosto, 7 da noite, contra o Náutico. Sentido de competitividade, de qualidade, mas o sentido também de envolvimento com o nosso projeto, que é simples, é permanecer na divisão. E mais do que nunca esses jogadores vieram para acrescentar. E o Elvis já acrescentou muita coisa no último jogo. E a tendência é esses jogadores crescerem e fazer a nossa equipe também crescer. Tá aí, palavra do técnico Hélio dos Anjos, momentos antes do jogo contra a equipe do CRB. A Ponte vai jogar toda de preto hoje. Seguimos com a ficha técnica. Agora quem apita o jogo? Arbitragem. A arbitragem fica por conta do funcionário público lá de Castelo Espírito Santo, o senhor Diógenes José Padovani de Andrade. Assistente número 1, Fabiano da Silva Ramires. Assistente 2, Wanderson Antônio Zanotti. Quarto árbitro é o Jonathan de Souza Gouveia. E o árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá então, equipes escaladas, equipes definidas, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Trouxemos aqui há pouco, né,
O Anderson Grigoletto falou aí do árbitro da partida, e eu fui pesquisar aí a respeito do árbitro. Ele só tem um jogo, ele só apitou um jogo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ele normalmente vem sendo escalado como em jogos de Série C e Série D. Ele só apitou um jogo na segunda rodada na Série B. Criciúma venceu Londrina em casa pelo placar de 1-0, né? Até confesso que achei estranho, né? Mas só tem um jogo na Série B. Agora estamos indo para 22 rodadas, mas vamos tirar essa rodada. Foram 21 rodadas e ele só apitou um jogo, né, dessas 21 rodadas. Vamos aguardar. Ele é árbitro do Espírito Santo. Ô Frank, equipes escaladas, equipes definidas, a Ponte toda de preto com a faixa branca no peito, vem para jogar contra a equipe do CRB, tradicional uniforme, camisa branca, uma faixa também, mas aí na horizontal do time do CRB, meias brancas também, calção vermelho, a bola vai rolar, Macaca em campo, o mesmo time que jogou contra a equipe do Operário. A sua expectativa, Frank? Carlos, aguardo que a Ponte mantenha a evolução que a equipe tem apresentado, né? E a tendência é um belo jogo, Carlos, porque o CRB também tem uma equipe bem montada, então tem tudo para ser um partidão. Carlão, é questão de gosto e preferência, né? Mas hoje eu queria ver a Macaquinha com calção branco, que ficava bonito, hein? Mas já que optaram pelo preto, também tá tudo certo. Mas, Carlos, é isso. Eu espero uma grande partida. E, como sempre, uma vitória da Macaquinha tá legal. 2-0 hoje tá bom. Essa história do uniforme, eu confesso que eu gosto, por exemplo, quando a Ponte joga de branco, eu gosto da Ponte toda de branco. E quando joga de preto, eu gosto da Ponte toda de preto. Eu não sei, é assim, preferência. Como eu falei, cara, isso é que o CRB entra com calção vermelho, né? Então o calção branco daria uma diferença. Mas parece que hoje em dia o pessoal não liga muito pra isso, né? Agora, esteticamente fica muito bonito, né? Pessoa, camisa preta, meia preta e calção branco, ia ficar bacana. E você, Grigo, prefere calção preto, meias pretas e camisas pretas ou um branco ali pra quebrar? Vai parecer até demagogia, mas eu prefiro a Ponte Preta de qualquer maneira, viu, Carlão? Tô falando sério. Agora esse preto aí, ó, eu acho muito legal. Eu acho que dá uma presença no campo muito bacana. Esse uniforme todo preto, calção, meia e camisa. Eu acho muito bacana também. Assim como o branco inteiro, se colocar um short também. Ali eu gosto da Ponte Preta, viu, Carlão? Eu sou apaixonado pelo uniforme branco, vou ser bem sincero. Eu adoro, tanto que, ó, a que eu uso aqui nos canais de futebol interior é a camisa branca, mas esse preto aí, ele é muito legal também. Bom, ó, você pode mandar mensagem pra gente aqui, mas tem que ser no WhatsApp, tá bom? Porque eu tô pedindo o RG, né? Então não fica legal você colocar o seu RG nas redes sociais, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Então manda aqui no nosso WhatsApp, aproveita pra você já marcar o número, né? Que tá na tela aqui, você que tá vendo a gente nos canais de futebol interior, 98989 3526, 98989 3526. O Fábio Fernandes, boa noite, Corsato. Parece que o Hélio dos Anjos modificou todo o ataque e meio campo do que jogou no último jogo. Não, Fábio, é o mesmo time. João Batista de Paula, Frank, vamos torcer para que você tire o chapéu, abraços. Sérgio Soares, boa noite, meus amigos. Luiz Augusto Duarte Simas, boa noite. Vamos ganhar hoje, se Deus quiser. Temos que jogar em cima dos caras, não dar moleza. Um abraço, vamos que vamos, Ponte Preta. Tá dizendo aqui o Sérgio Soares, quero a sua participação, tá bom? Manda mensagem pra cá no WhatsApp 989893526. Você pode participar também aqui pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Estou ligado aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar aqui a nossa live, né? Lá pro pessoal dos grupos, pro pessoal ver que a gente tá transmitindo o jogo, e você também pode fazer o mesmo, viu? Aproveita para compartilhar aí com os seus amigos, né? Porque estamos aqui, ó, Frank, o Grigo, todos nós aqui aparecendo na tela, né? Essa é a transmissão mais pontepretana do mundo, tá bom? Aqui não tem enganação não, fião. Aqui é o seguinte, aqui é Ponte, tá? Aqui o primeiro time, Ponte, segundo time, Ponte, terceiro time, Ponte. 10º time, Seleção Brasileira. Ponte Preta de Kaique, Igor Formiga, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Amaral, Leonardo, Alisson e Elvis, Fecim e Nicolas. Técnico, Hélio dos Anjos. O CRB de Diogo Silva, Raul Prato, Wellington Carvalho, primeiro ex do jogo. Iago Mendonça e Guilherme Lopes. Claudinei, Iago e Rafael Longini.
segundo esse. Longini eu tenho saudade com a camisa da Ponte. Paulinho Mocelin, Emerson e Anselmo Ramon, artilheiro do time. O Frank, você tá tomando uma aguinha agora, mas quero saber do Rafael Longini. Você preocupa o Rafael Longini no CRB, com a camisa do CRB contra a Ponte? Carlos, eu tenho acompanhado alguns jogos do CRB, ele tem jogado bem, mas é um jogador que tem que marcar, né, tanto de um lado como de outro. Hoje tem jogadores bons, né? Eu confesso também que, como você, é uma pena que quando passou na Ponte, o problema físico dele era muito complicado e nós também não vivíamos um grande momento, né? Mas é um bom jogador. Espero que a Ponte marque bem hoje na nossa meia cancha e não dê espaço para ele. É um jogador que preocupa sim, Carlos. O Longini, a expectativa era muito boa. Uma pena, né, que ele não teve condições físicas de jogar, né, Grigor? O futebol que ele poderia apresentar. Mas quando entrou em campo, mostrou ser bom jogador, né? Mostrou ser bom jogador. E o Frank frisou muito bem, né? A parte física prejudicou muito ele. Um excesso de contusões, né? Que já vinha antes até dele vir para Ponte Preta, né? Sim. E continuou, seguiu aqui na Ponte Preta também. Um excelente jogador de futebol, viu, Carlos? Você me permite? Claro. 3 abraços. Mandar um abraço pro pessoal que tá curtindo a gente aqui. O Elson Goulart, o Pedro e também que amanhã, gremista, amanhã vai estar torcendo, amanhã quer ir até no estádio, pro Giovanni Savi, curtindo a nossa transmissão aqui, a nossa jornada, viu, Carlos? Amanhã eu torço para que vença o melhor, viu, cara? Amanhã que vença o melhor. Vai ganhar um time que começa com G amanhã. Isso, também. Então nós estamos aqui colocando que não vai ter empate, então. Você vai ganhar um time que começa com G. Eu acho que ganha um time. Você acha que ganha um time? Ganha um time, começa com G. Eu torço para que vença o melhor. Vamos que vamos aqui com o nosso jogo. Ponte CRB, CRB e Ponte. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol no Interior. Estou ao lado do Anderson Grigoleto, ao lado de Frank Francisco e o seu chapéu. Posse de bola no primeiro tempo do time do CRB. Vai começar o jogo, Anselmo Ramon vai tocar na bola. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Bom futebol para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, tirando a cabine de rádio, as cabines de rádio e TV como referência, a Ponte Preta estaria defendendo o gol do portão de entrada, consequentemente atacando para o gol da linha do trem. Ponte toda de preto, com a faixa branca no peito, o CRB, camisa branca, faixa na horizontal vermelha no peito, calção vermelho, meias brancas. CRB vem tocando bola aqui no campo de defesa, bola com o Iago Mendonça, vem na marcação ali pra cima dele o Nicolas. Já sentiu o Nicolas, Não, é o Elvis. Já sentiu o Elvis, chuteira vermelha, já sentiu ali, foi na marcação Elvis. Mas o árbitro tá dando só tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do CRB fazer a cobrança. O capitão Diogo Silva, vem ele para fazer a cobrança. Jonathan Ferreira, boa noite, rapaziada. Manda um abraço aí pro Frank. Tamo junto. Valeu, Jonathan. O Frank tá te mandando aquele abraço do tamanho do Moisés Lucarelli para você. Osmar Dangar, Everton está no banco com a 7. Quem era o 7 antes? Luiz Felipe. Já trocou tanto, 7, 4. A Ponte teve 2 jogadores com a camisa 4, Fabrício e o Vitor Luiz, né? E agora o Matheus Silva, né? Que tá com a camisa 4. O 7 daqui a pouco a gente confirma aqui, viu, Osmar? Wanda, Léo Barbosa Almeida, vamos que vamos, Ponte. O Nivaldo Toledo, pra cima. Macaquinha, valeu Nivaldo, obrigado aí pela sua participação, tá bom, gente? Manda mensagem aqui, ó, Facebook Futebol Interior, lembrando que estamos no Facebook também do portal Araraquara News e também no Facebook Notícias do Esporte, no comando do meu amigo, o Silvio Silva. Informando. Vai. Número 7, o último número 7 da Ponte Preta, que usou a camisa da Ponte Preta, foi o Moisés Ribeiro, Ponte Preta e Grêmio, nessa primeira partida do segundo turno. Não, ou melhor, no segundo turno agora. Não, dia 9/4, a primeira partida da Ponte Preta. Depois teve se eu não me engano, o Luiz Felipe, que também usou a camisa número 7. O Moisés Ribeiro tá machucado, né? Tá machucado, não joga esse Campeonato Brasileiro mais com a equipe da Macaca, passou por cirurgia. Pedro Dias, vamos Ponte, tá no YouTube. Rapel São Carlos. Boa noite a todos.
Você já praticou rapel, ô Frank Francisco? Não, Carlão. Não. A minha saúde não permite mais, não. Falta pra ponte. Elvis pra bola, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Leonardo. Último toque do jogador do CRB. A bola passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pra ponte. Primeiro escanteio pra Macaca. Hein, Grigor? O Elvis buscou ali o jogador Leonardo dentro da grande área ali. Na verdade era o Nicolas, né? Sim. E o lateral Raul Prata se antecipou, colocou a bola pra fora. Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio da Ponte Preta. Informação para Betchamps. Fátima Fornazieri, Dali Negavé escreveu aqui. Escanteio pra Ponte. O Severino Francisco da Silva, boa noite. Um abraço pra todos da equipe. Boa narração. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Ponte Preta fez gol no jogo contra o Operário assim. Cobrança de escanteio do Elvis. Ele vem pra bola. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça do time do CRB. Chega o Paulinho Mocelin. Tira essa bola, põe bola pro campo de ataque, é o Matheus Silva. Igor Formiga tava por ali, chuteira vermelha, tira a bola, volta. Aí vem o Matheus Silva, também de chuteira vermelha, no campo de ataque. Toca a bola para Leonardo. Leonardo retrocede, volta essa bola um pouco mais atrás. Bola para Igor Formiga. Igor Formiga, titular do time da Ponte, toca a bola pelo meio. Volta a bola para Alisson. Contrato estendido até 2027 com a Ponte Preta. Ponte Preta e Atletique agora de Minas Gerais são parceiros no passe do Alisson. Volta a bola para Fábio Sanches, zagueiro titular, capitão da Ponte. Toca a bola para Arthur. Arthur tentou fazer o passe no meio, bola pro Fecim. Chegou a zaga da equipe do CRB, tirou último toque do jogador da Ponte, a bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança. Ali na risca aqui de vídeo gramado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Betchamps. Vem jogar na Betchamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O Tiago Moreira, da torcida Ponte Chopp. Fala, Tiagão. Que prazer ter você com a gente aqui, ter você ligado conosco. Obrigado, viu, Tiago? Valeu mesmo. Tá escrevendo aqui, ó. Boa noite. Ponte Chopp com vocês. Hoje é 2-0 pra Macaca. Ó, Chopp, Pagodinho, Ponte Preta, futebol no Campinas Hall, domingão, hein? Tem Xangue de Pilares, tem par de ingressos para você aí. Quer concorrer? Manda nome aqui no nosso WhatsApp, 989893526. Nome completo, bairro, cidade e RG no intervalo. Vamos divulgar aqui alguns nomes. Vem o time do CRB, bola aqui pro campo de ataque, era pro Iago, chega o Arthur. Vixe, o Arthur teve que sair lá da lateral esquerda, tá aqui na lateral direita para fazer a cobertura. Aí ele toca, a bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vem Guilherme Lopes para fazer a cobrança do arremesso manual. 5 minutos, 30 segundos. Primeiro tempo, 0-0, Ponte CRB. CRB e Ponte, você ligado, 22ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Grêmio, Guarani, Grêmio. Lucas de Souza vai transmitir, vai emocionar o povo aqui nos canais Futebol Interior. Bola para Rafael Longuinho, CRB vinha, chegou o Alisson, tira para Ponte, faz o passe pelo meio, errado, a Ponte saiu, Ramon trabalha, Longuini, Ramon, perna direita, fez o passe no meio, sobrou pro Leonardo, olha o Arthur, veio pra bola, chegou o time do CRB pro gol do CRB. É gol, Emerson, futebol é a nossa paixão. Falha na zaga da Ponte, ao invés de dar um bico nessa bola, tirada ali, ficaram tocando errado. E aí a bola apareceu na cara do gol ali pro camisa número 11, o Emerson. Chegou na cara do goleirão Kaique França, perna direita e espetou, tocou a bola pro fundo da rede. É o errado que deu certo, né, velho? Emerson, primeiro gol do jogo, gol do CRB. CRB na frente, 6 minutos passados deste primeiro tempo. 1 pro CRB, 0 pra Ponte. Emerson Negueba 11, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Rei Pelé. 1 pro CRB, 0 pra Ponte, goleirão Kaique França. Essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do CRB, printa a tela aí, Anderson Grigoleto. A jogada começou num passe errado do Igor Formiga, né? Ele foi tentar sair jogando pro meio do campo ali, saiu jogando errado. E saiu uma tabelinha ali meio estranha do Rafael Longuini com o Anselmo Ramon. Aos trancos e barrancos nessa tabelinha, a bola acabou sobrando pro Emerson, de frente pro Kaique França, colocou a bola pro fundo do gol, placar aberto, 1-0 para o CRB.
E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha, a bola o time da Macaca, bola pro Wallison. Que bobeira da zaga da Ponte, né? Tem que tirar essa bola, não pode ficar tocando bola ali no campo de defesa. 7h40, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte Preta perde pelo placar de 1-0. Este foi o gol de número 18, que a Ponte Preta sofreu. Tem 16, então saldo de -2. Já o time do CRB marca o seu 20º gol na competição. CRB vai indo a 31 pontos. Nesse momento a Ponte ficando com 25 pontos. É importante, né, a Ponte não perder para o time do CRB, porque, por exemplo, se a Ponte vence o CRB hoje, a Ponte chega ao mesmo número de pontos do time de Alagoas. Falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ô Frank, bobeira da zaga da Ponte, 1-0 pro CRB, Frank. Carlos, e na verdade quando o Grigo tava falando, eu tava observando aqui, foi um bate e rebate, foi uma tabela tão esquisita, que a bola bateu na canela do Leonaldi e serviu o Emerson dentro da área. É uma coisa absurda. Mas assim, Carlos, o futebol é muito simples. Às vezes o jogador se complica de bobeira. Essa bola do Formiga era para quebrar para frente, nunca sair pelo meio da área, né? Você pegou o CRB entrando. Mas tá cedo ainda, Carlão. Dá tempo da Ponte se acalmar, pra bola no chão. E, Carlos, novamente, mais um jogo que o Leonaldi não começa bem. Eu não gostei das participações dele até agora, hein? Vem o time do CRB, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Paulinho, Mocelin, Matheus Silva. Rapaz, abriu a caixa de ferramenta, deu no meio do Mocelin. É falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. A Ponte não começou bem o jogo não, hein? Falta para o time do CRB, pintou cartão no jogo aí, Grigor. Amarelou para o Matheus Silva, número 4 da Ponte Preta, uma entrada forte ali no círculo central, em cima do Paulinho Mocelin. Amarelou para o número 4 da Ponte Preta. Pancada feia, forte, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o toque de 10 minutos, você já ouviu. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do CRB para tirar. Raul Prata dá um bico na bola, tira. A Ponte não começou bem, não. Os 10 primeiros minutos de jogo ruins pro time da Ponte. Vem Elvis, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Nicolas, Igor Formiga passou. Nicolas trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol. Pegou, voltou nele, pegou, voltou nele. É bola pro time do CRB, lateral pro time do CRB fazer a cobrança. Lateral pra equipe de Alagoas fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança do arremesso manual o Guilherme Lopes. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede, portal Araraquara News, notícias do esporte. Tá na hora de girar. Tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. O tempo passa o tempo. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 11 minutos 30 segundos passados deste primeiro tempo, 33:30 para terminar no primeiro tempo de jogo. Te contei não, Rei Pelé, Maceió, Ponte, perde, o CRB vence, 1 pro CRB, 0 pra Ponte. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. E vem de novo o time do CRB, bola aqui pra ponta. Parece que o cara do CRB sentiu ali, o Fábio Sanches conseguiu tirar essa bola, mas estava sozinho na corrida, deu uma refugada ali o jogador da equipe do CRB, a bola acaba saindo, vai para lateral, é lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança, lado esquerdo, campo de ataque, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Bom, a Ponte perde, mas você pode se dar bem aqui na nossa transmissão, hein? Pode faturar par de ingressos para curtir Xande de Pilares, em Campinas, no Campinas Hall, domingão agora, 7 de agosto, 3 da tarde, par de ingressos, é só mandar mensagem aqui no WhatsApp,
8989-3526. Nome completo, bairro, cidade, já deixa seu RG. Daqui a pouco o sorteio. Olha o Arthur. A Ponte fica pererecando a bola aí no campo de defesa e os caras não tiram essa bola, né? Os caras não tiram essa bola. E aí a bola volta lá pro time do CRB. Lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança. Vem Raul Prata para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do CRB. Ele que jogou no esporte por um bom tempo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro canal Cidade de Dourados. O pessoal tá com a gente também, um abraço pro pessoal, canal Cidade de Dourados. Ponte vem, recupera a bola aqui no campo de ataque. 13 minutos, primeiro tempo de jogo, 1 pro CRB, 0 pra Ponte. O gol foi de Emerson Negueba, há 6 minutos. O errado que deu certo, Fábio Sanches, trabalha a bola pra Igor Formiga, sai da ponta, vem pro meio, o Mocenin ficou, vem o Igor Formiga, fez o passe, passou pelo Iago, voltou a bola pro Alisson, foi pro chão, falta. O jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança. Meia direita, campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui, nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Quase 14 passados, primeiro tempo, volta pra Ponte, Alves pra bola, levantou, tocou na grande área, toca de cabeça pro Matheus, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 13 passados desse segundo tempo, Elvis, o 62 da Ponte, levantou bola na grande área, jogada trabalhada do time da Ponte, Fábio Sanches, o capitão toca de cabeça no segundo pau, ela voltou pro Matheus Silva. Eu acho que a bola não tinha entrado ainda, iria entrar, mas o Matheus Silva meteu a cabeça na bola e mandou a bola pro fundo da rede. Rapaz, tá iluminado o tal do Matheus Silva, hein? Testa na bola, jogada ensaiada do time da Ponte, mais uma cobrança de bola parada. Elvis, Fábio Sanches, Matheus Silva. Toque de cabeça pro fundo da rede. Tá empatado o jogo tá empatado no Rei Pelé. Ponte 1, CRB também 1. Goleirão Diogo Silva. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol de empate da Ponte. O segundo gol do Matheus Silva com a camisa da Macaca. A tela tá printada. Printa a tela aí de novo, Anderson Grigoletto. Mais uma cobrança espetacular do Elvis, né? Ele colocou a bola no segundo pau. O Fábio Sanches subiu até a equipe do CRB. Ficou pedindo uma falta do Fábio Sanches em cima do zagueiro do CRB. Mas nada disso daí não. O Fábio Sanches só ajeitou pra dentro praticamente do gol, como você frisou bem na narração. Matheus Silva não quis perder tempo, em cima da linha do gol, colocou a bola pra dentro. Segundo gol do zagueirão da Ponte Preta, aliás, segundo jogo dele na Ponte, o segundo gol dele jogando com a camisa Ponte Pretana. 1-1, empata a Ponte. Esse é o 17º gol da Ponte Preta na competição. Ponte marcou 17, sofreu 18. O Matheus Silva agora é o vice-artilheiro da Ponte Preta também, junto com o Alisson. Rapaz, que coisa, hein? Matheus Silva e o Alisson, 2 gols cada. A Ponte empata o jogo, os 10 primeiros minutos da Ponte horrorosos, Frank. Mas já foi lá, buscou o gol de empate, Frank Francisco. Carlos, a Ponte tá com uma boa equipe, né? Nós começamos o jogo um pouquinho desligados, para variar, né? É uma coisa que o Hélio vai precisar trabalhar bastante na Ponte. A gente já vem notando isso há algum tempo. Mas o meio-campo da Ponte agora começa a se encaixar, Carlão. E a tendência daqui para frente é melhorar. O Fecim também ainda não conseguiu se achar no jogo ainda. Ponte 1-1 também para a equipe do CRB. Jogo no estádio Rei Pelé. O jogo Ponte Preta e CRB são 16 partidas, né? E o resultado mais comum entre as equipes, 1-0. 1-0 foi o resultado mais comum nesses confrontos. Foram 7 jogos decididos por esse placar. 4 vitórias da Macaca. 3 vitórias do time de Alagoas, que vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Guilherme Lopes, já trabalhou, bola para Paulinho Mocelin vem na marcação, chegou o Alisson, toque de carrinho por baixo, a bola acaba saindo, mas o árbitro tá marcando impedimento no ataque da equipe do CRB. O Zé Ponterror,
Olha a torcida da Ponte com a gente aqui, a torcida Ponte Chopp, a torcida Ponterror. Quantos jogos assisti ali no Majestoso, do lado da Ponterror, hein? Um abraço, Zé. Avante, nega véia, força, fé, garra. Eu acredito em vocês. O bom, né, dessa vida, eu já tô na estrada da volta mesmo, né? Mas o bom desta vida é que agora eu posso narrar o jogo do meu time e falar das experiências, né? Na geral, lá no estádio Moisés Lucarelli, lá no Cimento, né? Tarde de domingo, né? Que a gente às vezes tentava colocar um jornal quando podia levar um jornal, né? Ou então, lembra, Grigo, quando tinha aqueles rolos de papel higiênico? Hoje não tá podendo mais nada no estádio, né? Mas aí o concretão começava a pegar fogo, aí você pegava e colocava, forrava de papel higiênico lá e sentava em cima do bagulho, porque não era fácil, não. É isso, mas que gostoso, que bom ter o povo com a gente aqui. Ó, que audiência qualificada aqui, o Nenê Tonholo, um dos vices-presidentes da Ponte Preta, né? Tá com a gente também, dando aquela moral pra gente. Obrigado. O Júnior Souza, boa noite. Vamos, nega véia, tá marcando ele aqui. E vem o time do CRB, bola com o Mocelin, chegou o Alisson, ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola ali pra Fábio Sanches, participação, assistência direta pro gol da Ponte, gol do Matheus Silva, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola pro Fecim, sobe Raul Prata, tira de cabeça, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança, lado esquerdo do campo de ataque. O Marcelo Borges, tem nome de craque, hein, Marcelo Borges? Escreveu boa noite, tenha uma ótima transmissão, abraços a todos, a gurizada em Chapecó. Boa noite, Corsato, boa noite pra você também. A Fátima Fornazieri tá dizendo, torcida Jovem Ponte, é nóis, a torcida da Macaca, os torcedores da Macaca estão com a gente. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Paula Ribeiro, vovó Paula Ribeiro, tá feliz, né, Paula? Vem mais um Ponte Pretano, Ponte Pretana, confesso que não lembro se é neto ou neta, mas vamos lá, né, vamos levar pra nós, né? Já logo cedo, camisa da Ponte, por favor, hein, Paulinha? O Wilson Antônio, boa noite, Corsato, direto de Criciúma, Santa Catarina. Vamos, Ponte, de virada é mais gostoso, escreveu ele aqui. O Sérgio Soares, vamos ganhar, hein, Corsato? Amém, viu, Sergião? Márcio Bonanomi. Gente, não tô olhando pro jogo, não. Se tiver alguma coisa aí, Grico, você fala, tá? Se tiver alguma coisa, você fala. Mestre, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Valeu, Márcio. Obrigado. Anderson Felipe, 2-1 pra nós. Tá colocando ele aqui. O Eros Vitac escreveu que o Elvis é F. Rodrigo Fernandes, Renata Dalgalo, Hudson Batagim. Fala, Charlie. Obrigado pela audiência. Aproveita que a Ponte empatou. Você tá feliz? Quer faturar ingressos pro show do Xande de Pilares? Domingão, hein? No Campinas Hall. Participa com a gente. E vem o time do CRB. Bola aqui pro campo de ataque. Anselmo Ramon. Ele é perigoso. Fez o passe no meio, Leonaldi. Ganha essa bola pra Ponte. Chuteiras azuis do Leonaldi. Sai jogando pro time da Ponte. Ô, Igor, tira essa bola dali. Vira o jogo, toca a bola pra Leonaldi. Leonaldi vem na marcação ali pra cima dele. O camisa número 8. É 8? Não, é 6, né? Guilherme Lopes. Ele vem na marcação. Chegou o Leonaldi. Ganha essa bola pra Ponte. Trabalha a bola pelo meio. Bola pro Alisson. O Alisson Guilherme vem na marcação também. Ali o camisa número 19, que é o Claudinei. Rouba essa bola pra equipe do Criciú. Do CRB, desculpe. Do CRB. Vamos ver o que tá marcando o árbitro aí, o Diógenes José Padovani de Andrade. Árbitro do Espírito Santo tá marcando falta pra Ponte. Tá caído ali o Leonaldi. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede Portal Araraquara News. Atenção, Portal Notícias do Esporte. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Te contei não, 22ª rodada Série EB, Campeonato Brasileiro, Rei Pelé, Maceió, na linda, maravilhosa Alagoas, CRB e Ponte, tudo igual, tá 1-1. Deixa o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Série B, Campeonato Brasileiro, jogos já encerrados. No domingo, abertura, Vasco e Chapecoense empataram 0-0. Na terça, Sport Criciúma 1-1. Wagner Love estreou fazendo gols. Brusque e Sampaio Corrêa mais cedo empataram pelo placar de 1-1. Ponte Preta jogando contra o CRB aqui também tá 1-1. Por enquanto, 4 jogos, 4 empates na rodada. Amanhã, 9h30 da noite, não perca por nada nesse mundo. Guarani, Grêmio e Guarani, Lucas de Souza e toda a sua categoria. O rapaz tem categoria, educado, gente finíssima, gente boa demais. Lucas de Souza vai transmitir Grêmio e Guarani. A bola rola, você confere a partir das 8h30 da noite. Lucas, Claudinei,
Wagner e Albert. O repórter mais feio do rádio esportivo do mundo. Trabalha a bola, o time do CRB. Bola aqui com o Longini. Na ponta esquerda, é pro Mocelin. E segura o cara. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Fábio Sanches. Pedido. Chega pra tirar, mas ó, vou falar, a vida de narrador não tá fácil, viu? Na hora do gol, eu tava narrando o gol da Ponte aqui. O Grigo tava só de olhando pra mim. Esse bobão tá narrando aí, o cara vai anular o gol, quer ver, ó? Mas não paro de narrar não, velho. E agora também não paro de narrar lance, cara. Com esse negócio do VAR aí, velho. Ô, Carlos. É uma caixinha de surpresas. Parece Kinder Ovo isso aí. Vai, ô Frank. Ô, Carlos, eu gostaria de ver o Fecim e o Nicolas trocarem de posição. Estão muito bem marcados no jogo de hoje. E para fomentar um pouquinho, né? Tirar um pouquinho a marcação do CRB. A Ponte está com um pouquinho de dificuldade para sair de trás com essa bola. Vamos ver, vai lá, Carlão. Vem Ponte, bola aqui na ponta, é o Amaral, vem o Filipinho, toca a bola aqui pro Elvis, Elvis tentou fazer o passe no meio, chega a zaga da equipe do CRB pra tirar. Rapaz, eu queria muito ver o Luca nesse time, na vaga do Nicolas, não sei, eu respeito demais o Hélio dos Anjos, mas não pode deixar o nosso camisa 10 no banco de reservas. Luiz Augusto Duarte Simas, tá tomando bola nas costas do Formiga, de novo. Luiz Henrique Santos, boa noite a todos, abraço. Grande Anderson Luiz Grigoleto, o Luiz Henrique Santos tá te mandando um abraço. Ô, Carlão, sabe da onde ele tá acompanhando a nossa transmissão hoje? Não Luiz sei, Henrique? não Você sei. não vai acreditar. Então vai, fale. Do Hospital Vera Cruz, da UTI. O Luiz está internado na UTI. Teve um probleminha de pressão lá ontem, foi no hospital, ficou por lá mesmo, tá na UTI. Mas tá melhorando com a graça de Deus aí. Tá curtindo a nossa transmissão e tá contente. E o Felipe Amaral sentiu, viu, o Corsato? Sentiu, tá caído ali, já chegou a maca. Não sei não se vai dar pra ele, hein? Ô Luiz, se cuida aí, meu querido, se cuida, viu? Mas a nossa macaca tá dando alegria pra gente, né? Um abraço, melhoras pra você, tá? O Celso Fittipaldi, vida de narrador não é fácil? Imagina de torcedor. Eu vou ser sincero, ô Celso, quando eu tô narrando, eu torço, né? Mas quando eu tô torcendo, eu vou falar pra você, viu? Deus do céu, cara. Olha... O Eros Vitac, aqui em Passos, Minas Gerais, assistindo a minha macaquinha. Valeu, Eros. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Eliel não está no banco? Não levou o Eliel para o banco de reservas. O da Silva está no banco. O Kaique Fittipaldi, pra cima, macaca. Wagner Oliveira, bola Ponte de Juqueí, São Paulo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tá ligado com a gente também. Bola aqui pro campo de defesa, vem Ponte, toque de 25. Felipe Marques marcou na mesa de som dos canais Futebol Interior. 25 passados deste primeiro tempo, tá 1-1. A Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Nicolas toca a bola para o Alisson. O Formiga tá na ponta, faz de conta que é pela ponta e é pela ponta. Formiga sai da ponta, vem pro meio. Já passou ali pelo Guilherme Lopes, ele volta. Essa bola um pouco mais atrás para Leonaldi. Leonaldi pro Arthur. Muito forte o passe, ela saiu. Lateral pro CRB fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Fátima Fornazieri no YouTube, hein? Estamos aqui no interior, acompanhando a macaca. O Lucas Souza. Ô Lucas, vou dar uma dica pra você, rapaz. Coloca o D nesse canal seu do YouTube aí, velho. Lucas de Souza, ficaria legal. É o seu nome, pô. Valeu, querido. Um abraço, viu? Aliás, o Lucas foi uma das grandes contratações de Arthur Eugênio. O Arthur Eugênio ele é simplesmente sensacional, né? Gilberto Gabriel, Ponte, amor maior. Ei, Gilberto, grande abraço pra você. Obrigado aí pela sua participação. Manda mensagem pra cá, viu? Tô esperando a sua participação também aqui no Zap Zap. No Zap Zap, pra curtir Xande de Pilares. É isso, Xande de Pilares, hein? Domingão, 7 de agosto, com banca aqui dos canais Futebol Interior. Quer concorrer a par de ingressos? Manda pra gente aqui nome completo, bairro e RG. Nome completo, bairro e RG. Pra concorrer, vem CRB, bola aqui pro campo de ataque, os caras são perigosos. Bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da Ponte pra tirar. Vem o Longini. Ô Longini, dá uma segurada. Você é campineiro, mora aqui em Campinas, né?
Genro do Chitão. Genro do Chitão. Eu sempre me confundo se é do Chitão ou do Chororó. Então, genro do Chitão. Campineiro da Gema. Dá uma segurada aí, Longini. Lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança. Bola para o Guilherme Lopes. Ele toca a bola para o Anselmo Ramon. Anselmo Rabon também faz gols, hein? É bom jogador. Na marcação chegou a zaga da Ponte para tirar. Vem o Nicolas. Corre atrás dele. O Wellington Carvalho. Já jogou na Ponte Preta. Mete o pé na bola. Joga a bola para lateral. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lado direito, canto baixo da sua tela. Canto baixo do seu televisor. Canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Boa noite, Carlão. Abraço para toda a bancada do FI. Hudson Batagim tá mandando mensagem pra gente. Ponte vem, na direita, Formiga, cruzamento, levantamento na boca do gol. De um lado pro outro, era pro Arthur. Sobe Raul Prata, tira, joga. Lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança lá pelo setor de ponta à esquerda. 28 passados deste primeiro tempo. Um pra Ponte, um pro CRB. Terça-feira que vem tem mais, Macaca, hein? 8h30 da noite, Ponte Vasco. Com certeza, mais de 10 mil torcedores no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta ainda não divulgou o valor do ingresso, mas eu acredito que para esse jogo, aquela promoção de 20 a entrada, eu acho que não vai rolar não. Mas vamos aguardar. Bola aqui para o campo de ataque. Mesmo porque se a Ponte fazer isso, como o setor visitante da Ponte Preta não é separado de outros setores, né? Apesar de ter algumas divisões ali que não ficou legal no estádio, a torcida até não gosta daquilo, né? Mas o torcedor visitante paga o mesmo preço do torcedor pontepretano. A Ponte deveria mudar isso aí. Nada contra o visitante, né? Mas eu acho que o visitante tem que pagar mais caro, né? Tem que pagar mais caro que a nossa torcida, né? Então, como é um jogo grande contra o Vasco, né? E não tem essa, né? A torcida do Vasco ali é 2.600 torcedores ali, porque é o máximo de torcedor que cabe ali no setor visitante, né? Então é isso que vai ter o torcedor do Vasco. Então teremos mais de 10 mil torcedores, com certeza, no majestoso Elvis. Bola pra Ponte, ele faz o passe, vira o jogo, mas como passa bem esse Elvis, né? Pela direita, trabalhou, bola pro Igor Formiga, passou pelo primeiro, não passa ali pelo Paulinho Mocelin. Ele passou na primeira vez pelo Mocelin, mas depois aí o Mocelin foi pra bola e conseguiu roubar essa bola pra equipe do CRB, põe bola pro campo de ataque, não tinha ninguém, a bola fica com o Matheus Silva, sai jogando pra equipe da Ponte. O Frank Francisco pegou o microfone, comentarista, quando liga o botãozinho do microfone, você tem que deixar ele falar. Fala, Frank. Carlão, a Ponte, precisamente dos 18 minutos pra frente, aí a Ponte não só equilibrou o jogo, como a Ponte agora domina a partida. Ela muito pouco ameaçada pelo CRB. Mas está faltando uma movimentação na linha de frente. Tanto que o Hélio está muito bravo aqui. A Ponte está errando algumas jogadas bobas. Se corrigir isso, já sai o segundo da Macaca, hein? E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time da Ponte, bola com o Matheus, trocou a bola ali pro... É o Elvis que tá no chão, não. O Alisson. O Alisson. Já é a segunda vez que pegam o Alisson ali, hein? Segunda vez, só teve um cartão no jogo, mas o árbitro não deu nada não, velho. Mandou seguir, segue o jogo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo, o tempo passa. A bola vai rolando. E o placar do jogo é esse. Chegamos a 30 minutos, 40 segundos, quase 31. 14 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. 22ª rodada Série EB. Campeonato Brasileiro Rei Pelé. Ponte, CRB, tudo igual, 1-1. Carlos Corsa. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Vem Ponte, olha o Matheus Silva, trabalha a bola aqui pro Nicolas, Nicolas pra Igor Formiga, Formiga pra Nicolas, voltou, trabalhou a bola pro Alisson, Alisson queima daí, o Alisson queima daí pro gol, pra fora. Muito forte, né? Ele fez o que o narrador mandou, mas errou o alvo, né, o grande Anderson Grigoletto. Ele pegou ali da intermediária de perna direita, meteu um balaço, só que pegou muito embaixo da bola, né? Por sobre o gol do Diego, do goleirão, o Diogo Silva. Mas tentou, como o Frank pediu no início da jornada, né? Até ele colocou o que o Pisserni falava, chuta essa pinóia, né? Ele chutou, mas daqui a pouquinho ele acerta o alvo. Boa noite, equipe maravilhosa do futebol interior. O Elson Goulart, grande amigo de Anderson Grigoletto. Somos fundadores dos Macacos Dogs.
Você pode explicar o que é isso, Griva? Macacos Dogs, eu diria que é uma família, não é uma torcida. É uma família que se reúne ali, faz a resenha antes, durante e pós os jogos da Ponte Preta, né? Até o nosso finado amigo JA foi um dos que também criou essa galerinha. Nós apelidamos. A gente fica ali no cachorro quente da Dona Tereza, do seu Sebastião, que fica bem ali na esquina da Ayrton Senna, lá em cima, chegando no estádio da Ponte. E essa galera se reúne ali há vários anos. Então nós apelidamos, nós somos os macacos e os macacos do Dogs ali. Ficou Macacos Dogs, tem camisa, tem tudo. É uma família. Pessoal, gente fina demais. Um abração pro Elson. Falei o nome certo dele, né? O Elson. Isso. Valeu, aquele abraço. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 33 minutos passados, primeiro tempo de jogo tá 1-1. O Sérgio Soares está dizendo que tá na hora de colocar o Luca. No segundo tempo eu viria com ele. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O resultado final vai ser 3-1 pra Ponte. Amém. O Eros Vitac. Tá na hora do torcedor fazer o TC10. R$39, não é muito dinheiro. E ainda ajuda o time. Tá dizendo ele aqui. Tô contigo, viu, Eros? Obrigado aí pela sua participação. Carlos André, vamos, Ponte, rumo à vitória, 2-1. Você tem um belo de um nome, viu, Carlos André? Tô dizendo isso porque meu filho tem esse nome, Carlos André. Que nome maravilhoso, sou apaixonado por Carlos André. Osmar Dangar, tá com a gente, Valdir Macedo, 3-1 pra Ponte. Valeu. Neuri Menezes, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Celso Fittipaldi, tá todo mundo com a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$259 em 10 vezes no crédito sem juros. Ponte vem, bola lá pela ponta esquerda, bola para o Arthur, se pegar é perigo, pode ir pro cruzamento. Arthur Prata vem na disputa de bola com ele, pega no Arthur. Pega no Arthur, que significa Raul, Arthur é o da Ponte. Raul Prata faz ali o toque, a bola acaba saindo, vai embora, linha de fundo, escanteio para Ponte. É o primeiro escanteio para Ponte no jogo, Grigo? Segundo, né? Segundo escanteio para Ponte. Isso. Terceiro no total, 3 escanteios, 1 para o CRB, 2 para Ponte. Escanteio para Macaca, Grigo. Escanteio, aliás, um belo lançamento do Elvis pro Arthur. Ele tentou fazer o cruzamento, interceptado pelo Raul. Lá vai Elvis fazer o cruzamento pra área. Elvis, é verdade. O segundo escanteio pra Macaca, levantou, tocou na boca do gol. Diogo Silva mete a mão na bola, tira a bola, volta. Leonardo põe bola no campo de ataque. Bola tá dentro da grande área ainda. Bola pro Alisson. Vem, briga ali com o jogador da equipe do CRB. Quem tá ali era o Iago Mendonça. Ele tira, a bola volta pro time da Ponte. Bola pro Leonardo. Tentou jogar no meio, Claudinei roubou, voltou, bola pra Ponte, pra Amaral pro Formiga, de primeira ele dá um balão na bola, vem o Wellington Carvalho, Diogo Silva sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vou abraçar aqui o pessoal lá da Rádio Futebol na Canela, meu amigo Thiago Lopes de Faria, o TLF, tá conosco lá no canal de áudio da Rádio Futebol na Canela. Um abraço pra você, Tiagão, obrigado pela parceria e pela audiência. Um alô também lá pro pessoal, canal Cidade de Dourados. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Leonardo na marcação, chegou a zaga, tirou, a bola voltou, Fecim, 1, 2, 3, chapéu, Leonardo na bola, foi travada, a bola voltou pra Ponte ainda, Igor Formiga quando matou a bola ficou mais pro jogador da equipe do CRB do que pro time da Ponte. Chega tirando ali o camisa número meia dúzia, o Guilherme Lopes. A bola saiu pra lateral, é lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. A jogada do Igor Formiga rendeu escanteio pra Ponte. Elvis vem pra fazer a cobrança agora aqui do lado direito, hein, Grigô? Escanteio pra Macaco, terceiro no primeiro tempo. Exatamente, a bola ali que o lateral ali, o Guilherme Lopes, tirou, a bola saiu em escanteio. Mais uma vez vem Elvis para fazer a cobrança e quando ele vem é perigo. 62 nas costas, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Claudinei. A bola vai sair pra lateral, Elvis vai deixar, a bola saiu lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Lateral cobrado pro time da Ponte, bola pro Alisson, foi pro chão. O árbitro não tá afim de marcar falta contra o Alisson por nada. Trabalha a bola, vem o time do CRB, bola aqui na ponta esquerda, é perigoso, Emerson Negueba, autor do gol dos caras, vai queimar daí, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora, mas bateu todo torto, hein, Grigô? Se continuar batendo assim, vai ficar fácil pro Kaique França. Tá certo que da primeira ele colocou pra dentro, né? Mas foi uma outra jogada, o Emerson, o número 11. Mas dessa maneira aí, chutou muito mal, número 11 da equipe do CRB. Tiro de meta pra Ponte Preta. A informação é pra Ovos Satoshi. É isso, você participa. Manda mensagem pra cá. Tá a fim de concorrer aqui aos ingressos? Manda mensagem pra gente. 989-89-3526. 989-89-3526. Nome, bairro e cidade. Pra concorrer a ingressos pra Xande de Pilares, hein? Domingão agora, 3 da tarde, no Campinas Hall. O Anderson Vila Padre Manuel de Nóbrega tá com a gente. Manda RG pra concorrer. O Elson também tá ligado. Silvana Pereira também. Anderson Figueiredo. Tá todo mundo ouvindo a gente. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. 39 passados desse segundo tempo, 1 pro CRB, 1 também pra Ponte. Macaca empata, saiu perdendo, a 6 minutos o Emerson Negueba foi pra rede, depois o Matheus Silva de cabeça, fez o gol de empate pra Ponte, tá tudo igual, tá 1-1. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Te contei não, 39, 40, 5 e 20 para terminar no regressivo primeiro tempo de jogo, 22ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas, 1 para Ponte, 1 para o CRB. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, vem CRB, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento do Negueba, levantamento na boca do gol, Anselmo Ramon, sai do gol, goleirão. Kaique França deu uma parada ali na cabeleira, né? Cortou, na minha época a gente chamava de reco, corte de serviu o exército, né? Quem tocou pra trás foi o Felipe Amaral, hein? Ali junto com o Anselmo Ramon, mas aí o Kaique França sai do gol pra ficar com ela o goleirão da Ponte. Ô Frank Francisco, quarentinha já deste primeiro tempo, 1 pra Ponte, 1 pro CRB. Carlos, a Ponte faz uma boa partida, detém a maior posse de bola, não tô com os números aí da partida, mas com certeza a posse de bola da Ponte é maior. Falta um capricho, Carlão, tá faltando um pequeno acertozinho. Tem hora que o pessoal tá prendendo demais, perdendo bola. Carlão, vai aí que quem sabe é agora. Bem Ponte, olha o Nicolas, cruzamento, levantamento na boca do gol, Wellington Carvalho. Chega o Wellington Carvalho, tira, joga essa bola pra lateral. Segue aí, Frank. É só acertar esses detalhezinhos, principalmente não perder essas bolas bobas no meio campo aí. E fatalmente o gol da Macaca vai sair já, Carlão. Bola para a equipe da Ponte, bola aqui no campo de ataque, bola para o Alisson, chegou a zaga com o Iago, tira, a bola volta para o Negueba, autor do gol dos caras, vem o Negueba, mete a perna na bola, tira dali, a bola volta pelo meio, Anselmo Ramon, chegou o Matheus Silva, na marcação, tira, joga a bola para a lateral. Você perguntou números do jogo, 54% posse de bola para a Ponte, 46% para o CRB. Ponte mandou 4 bolas para o gol, contra 2 do CRB. 162 passes da Ponte, 144 do time do CRB, 6 faltas da Ponte Preta, a 7ª agora, contra 7 também do time do CRB, 1 cartãozinho amarelo, escanteios,
3 para a equipe da Ponte Preta e 1 para o time do CRB. Os caras não marcaram aqui nas estatísticas, mas um escanteio para o time do CRB. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Ponte vem lá pelo setor de ponta esquerda, é o CRB. Bola pra grande área, vai queimada ali, bateu pro gol. O Kaique França pegou. Pegou o goleirão da Ponte. Pô, tá dando muito espaço aqui no lado direito, onde tá o Igor Formiga, né, Grigol? Boa defesa do Kaique agora. Bem notado mesmo. Tá tendo espaço a equipe do CRB no campo esquerdo de ataque, né? Defensivo lado direito da Ponte. E agora o Guilherme Lopes teve liberdade, colocou a bola, né, chutou, teve liberdade de fazer o chute pro gol. Kaique França fez uma boa defesa, mas muita liberdade pelo lado defensivo direito da Ponte. Bom, a Ponte Preta nesse momento 13ª colocada, 26 pontos. Vai se igualando aqui ao número de jogos, número de pontos do Ituano. Só que o Ituano tem um jogo a menos, né? Ainda vai jogar na rodada. E o CRB, 10ª posição, 29 pontos. Se iguala aqui a Criciúma e também a Sampaio Corrêa, que já jogaram na rodada também com 29 pontos. O próximo é o Londrina. O Londrina tem 30 pontos ganhos. É o 7º colocado na competição. Futebolinterior.com.br, se não deu no site futebolinterior.com.br. Cuidado, pode ser fake news. Conosco, o portal Araraquara News, também o portal Notícias do Esporte. Araraquara News no Facebook e no YouTube. Notícias do Esporte no Facebook. Rádio Futebol na Canela, no canal de áudio. E também o canal Cidade de Dourados. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola ali pela direita, vem Fábio Sanches. Toca a bola aqui pro Elvis. Elvis trabalha a bola para Igor Formiga. Formiga vem na marcação pra cima dele, Onegueba ou Emerson, como queiram. Joga a bola pra lateral pra Ponte. Formiga, Elvis, de calcanhar, tocou a bola pro Formiga. Chegou o Claudinei, mete o pé na bola, tira Matheus Silva, camisa número 4. Troca essa bola pra Ponte, era o último zagueiro da Macaca, hein? Só 2 zagueiros agora. O Matheus aqui no círculo que divide o gramado. Quase 44 passados do primeiro tempo, tá 1-1. Vem o Fábio Sanches, capitão da Ponte, contra o Anselmo Ramon. Toca a bola pro Elvis. Elvis de primeira, toca a bola aqui pro Alisson. Olha o Alisson, levou, bola na linha de fundo. Vem o Alisson na marcação, pra cima dele, foi obrigado a fazer o break. Guilherme Lopes vem pra cima dele, toca a bola pro Igor Formiga. Igor Formiga. Cometeu falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Toda terça, na coluna, no link Colunas, no canal Futebol Interior, no site Futebol Interior, Vicente Dátoli traz curiosidades a respeito da Copa do Mundo, hein? Nos canais Futebol Interior, a Copa do Mundo já começou. O Vicente Dátoli traz curiosidades e informações. É só procurar lá nos canais de blogs do site Futebol Interior. Inclusive, tem o blog desse aqui que vos fala, humilde blog Planeta dos Macacos, feito pra você, torcedor da Macaca. Bola pra equipe do CRB, fez falta em cima do Matheus Silva, né? Mas como a Ponte levou vantagem, o árbitro mandou seguir. O Arthur, perna da esquerda, vamos chegar na 45 minutos desse primeiro tempo, tudo igual, 1-1, Ponte Preta e CRB. Aí a bola acabou saindo pra lateral, o árbitro marcou lateral pra equipe do CRB fazer a cobrança. Mais 2. Vamos até 47, informação do nosso grande Anderson Grigoleto. O Sidmar Pereira no YouTube. Bora, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Eu adoro essa frase. Antônio Carlos, Vila Lafayette, Álvaro, tá com a Ponte. O Marcos Leandro da Cruz, grande jornada Futebol Interior, abraço. Anderson, Carlão, Frank, o Arthur Eugênio realmente é muito bom, só que tem um defeito. Fazer o quê, né? Todo mundo tem um defeitinho, viu, Marcos? Todo mundo tem. Bola ali pela direita, trabalha a bola o time do CRB. Bola pro Anselmo Ramon, fez a parede. O Ramon tem 3 na marcação, pra cima dele, voltou. Bola pra equipe do CRB na ponta esquerda. É perigoso. Vem Claudinei, vai queimar dali, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, voltou. Trabalhou na direita, Raul Prata, cruzamento. Falhou, Matheus Silva, chega. A zaga da Ponte com o Leonardo. E o Matheus, hein, foi de carrinho na bola, a bola passou por debaixo dele, voltou, trabalhou, bola pro time do CRB, bola com o Wellington Carvalho, vira o jogo, trabalha a bola na ponte, bola pro Iago, Iago fez a passe lá na ponta direita, bola pro Raul Prata, mas a bola vai sair, saiu pra lateral, hein, e se é lateral, mas lateral pra Ponte, lateral pra Macaca, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, toda segunda-feira, 8 da noite, Hora da Macaca, comigo e com o Frank Francisco no Facebook Futebol Interior. Tá gostoso, hein? O pessoal torcedor da Ponte tá participando bastante com a gente só pelo Facebook, hein, gente? Quer ver a Hora da Macaca?
no bom e velho Facebook Futebol Interior, toda segunda-feira, 8 da noite, nos canais Futebol Interior. Bola pra ponte, fez sim, foi pro chão, falta, o jogo tá parado, falta pra Macaca fazer a cobrança. Conosco o Portal Araraquara News, Portal Notícias do Esporte, também a Rádio Futebol na Canela e o canal Cidade de Dourados. É falta pra ponte. Tá conversando pra caramba ali o Diógenes, hein? José Padovani de Andrade. Ele que é do Espírito Santo. É funcionário público. Vem pra fazer a cobrança da falta o Elvis. Já passamos dos 47. E aquela demora danada pra fazer a cobrança da falta. Elvis vem pra fazer a cobrança da falta. O jogador do CRB tá muito próximo da bola. O Diógenes deixa, mas tá muito perto da bola. É falta pra Macaca. Falta pra ponte. Elvis pra colocar na grande área. Vem Elvis pra bola. Levantou. Primeiro pau. Casquinha de cabeça do jogador da ponte. Aí o Diogo vai sair da grande área. Vai ter que brigar com essa bola. Pegou no jogador da ponte. Saiu lateral pra equipe do CRB fazer a cobrança. E o árbitro, se quiser, pode terminar o primeiro tempo, viu? Tá pedindo a bola lá. Leitura labial. Onde Anderson Grigoleto é especialista. O Anderson já falou aqui pra mim. Falou, Carlão, o Diógenes falou, me dá a bola. Me dá a bola. Apita o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas. 1 pra Ponte, 25 graus a temperatura nessa noite de quinta-feira. 1 pra Ponte, 1 pro CRB. Final de primeiro tempo, a bola parou por lá. Tá começando o intervalo do jogo dos canais Futebol Interior. Para você participar com a gente aqui dos canais Futebol Interior, intervalo de jogo. 1 pra Ponte, 1 pro CRB. CRB saiu na frente. Emerson Negueba. 1-0 pro CRB a 6 minutos. Depois o Matheus Silva, 13 do primeiro tempo, de cabeça, empatou o jogo. 1 pra Ponte, 1 pro CRB. Saída dos jogadores no gramado do estádio Rei Pelé em Alagoas. O reportão Anderson Grigoleto tá lá. Quem tá falando ali? O Grigo. É o autor do gol do CRB, o Emerson Negueba. Antes de falar, quero mandar esse gol pra minha família lá, que tá sempre me apoiando, minha esposa, Micaela e meus filhos. E eu acho que fizemos o gol, continuamos em cima, só que ajustar a marcação ali, sofremos um pouco, levamos o empate, mas é isso aí. O que o Daniel orientou vocês para inverterem de lado, né? Você passar para a esquerda, o Mocelinho para a direita. Qual que foi o objetivo da troca? O que ele orientou aí para tentar melhorar o ataque? Não, essa troca ele não tinha falado para a gente fazer isso, né? Mas eu vi como o lateral da Ponte é muito ofensivo aqui e como eu tenho um pouco de mais força, quis falar para o Paulinho para trocar, para ajudar ele também. Obrigado. Aí a palavra do número 11, Emerson Negueba. Não foi o técnico que mandou não, velho. Pensa o quê? Não foi? Não, ele falou que não. Falou tá que não, certo, ele inverteu, resolveu dentro do campo. Aliás, ele que aproveitou a jogada, né, do bate e rebate, a bola sobrou pra ele meteu a bola pro fundo do gol, abrindo o placar pro CRB. Vamos ver, acho que o Matheus Silva da Ponte vai falar, né? Tá ele aí, o zagueirão da Ponte Preta, zagueiro artilheiro Matheus Silva. Hoje de novo. Voltar pro segundo tempo mais ligado, mais forte. O professor já tinha dito que aqui eles são muito fortes. E acho que a gente entrou meio mole ali, acabamos tomando um gol. Mas graças a Deus fui feliz ali com a ajuda do Fabão, me deu assistência. Eu pude empatar o jogo. Sentindo desconforto agora durante a partida? Não, cansaço normal do jogo mesmo. Tranquilo. Tá aí, o zagueirão vice-artilheiro da Ponte Preta no campeonato ao lado do Alisson. Ufa, ainda bem que só foi cansaço, né? O Franco Francisco. Bom, o Matheus Silva falou aí, a Ponte empatou pelo placar de 1-1. Primeiro tempo, os 10 primeiros minutos, a Ponte entrou numa tiriça que eu vou falar, mas depois conseguiu empatar e até fez um bom jogo neste primeiro tempo. 1-1, Franco Francisco. Carlos, já há algum tempo a gente detecta isso no time da Ponte, né? Na primeira etapa, às vezes também na segunda etapa, o time começa, parece que meio desligado, como o Matheus aí bem retratou. Mas assim que a Ponte toma o gol, Carlos, a Ponte começa a se acalmar e a bola começa a chegar mais no Elvis, que aliás é o cara do jogo até aqui, para variar, né? A Ponte estabiliza, empata. E, Carlão, se a Ponte tiver um pouquinho mais de capricho lá na frente, cuidado com as costas do Formiga, principalmente o Arthur não está descendo muito por isso.
mas as costas do Formiga tem que ser bem policiada. A gente tá tendo problema desse lado aqui. Como ele desce, alguém tem que descer para fazer essa cobertura. Eu acho que hoje nós temos tudo para vencer esse jogo, Carlão. Eu arrisco 2 alterações na segunda etapa agora. Você não me perguntou, mas já vou falar. Manda. Eu queria ver o Luca em campo e o Everton. Eu trocaria o Fecim e o Nicolas. Não estão jogando mal, tá, gente? Mas eu tentaria, porque eu acho que vai dar mais certo. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco vou falar do show do Xande de Pilares, hein? Tem ingressos para você que tá mandando mensagens aqui no nosso Zap Zap. Daqui a pouco, depois do intervalo, estamos de volta, canais Futebol Interior. Aqui, ó, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresentando um intervalo de jogo, um pra Ponte, um pro CRB. Deixa eu abraçar aqui o Fábio Alves de Almeida, tira o Fecim e põe o Everton. Faria o mesmo. Frank Francisco, tá dizendo aqui o Fábio de Almeida. Valeu, Fabião. Beatriz Alves, bora, Ponte. Tenho que ganhar dinheiro. Valeu, querido. Obrigado pela participação, viu? Vai mandando mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp. Por falar nisso, por falar em mensagem, Xande de Pilares, domingão, Campinas Hall, 3 da tarde.
Fala, Xande. Feliz demais quando olho pra trás. Alô, bateria, alô, galera de Campinas e região. Estou gravando esse vídeo aqui exatamente para convidar vocês para no Campinas Hall, que vai rolar o Santa Batucada. Também vai ter, além da rapaziada que vai estar presente, Xande de Pilares, a minha rapaziada. Vamos estar todos confraternizando o que a gente mais gosta em respeito ao nosso bondoso samba. 7 de agosto, encontro marcado. Bora lá, Campinas Hall, Santa Batucada, domingão, 3 da tarde no Campinas Hall, Xande de Pilares. Bom, tem ingressos aqui para você que está participando com a gente. Deixa eu abraçar aqui, ó, a Silvana Pereira Correia, já faturou um par de ingressos. Silvana, no final da jornada eu não vou conseguir fazer agora, mas explico direitinho como você deve proceder, tá bom? Se você quiser retirar os ingressos aqui no site Futebol Interior. Se não, nome na lista, acho até mais fácil, né? Na entrada lá, é só apresentar o RG, você e mais um acompanhante. Quem mais aqui? Deixa eu pegar mais um nome aqui, vamos lá. Anderson Felipe de Oliveira, Vila Padre Manuel de Nóbrega. Anderson Felipe de Oliveira, Vila Padre Manuel de Nóbrega. O que foi, o Grigor? O que tá acontecendo aí? Achei que era eu que tinha ganho. Você falou, o Anderson já tomei um susto, cara. Tomei um susto agora. Bom, então são 2 pares de ingressos que a gente já sorteou. Tem mais, viu, gente? Daqui a pouco tem mais. Vai mandando mensagem pra cá. 989-89-3526, 989-89-3526. Vasco 0, Chapecoense 0, Sport 1, Criciúma 1, Brusque 1, Sampaio Correia 1. Esse jogo do Brusque contra o Sampaio Correia, os caras tiveram a capacidade de anular um gol do Brusque. Vão ter que explicar muito, mas muito, por que o gol foi anulado. Os 3 jogos que já aconteceram nessa 22ª rodada. O 4º jogo está empatado também, Ponte Preta e CRB. Amanhã, 9h30 da noite, tem Guarani e Grêmio com Lucas de Souza, Cláudio Nicorce, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante aqui nos canais Futebol Interior. Tem intervalo aqui, mas o Anderson Grigoletto tem uma informação que inclusive acabou de sair aí nos twitters da vida por um companheiro nosso, né, Anderson? Sim, tem uma informação aí pra galera ponte pretana, coisa que já era prevista, né? Informação do jornalista Lucas Rossafa. Ele acabou de postar que, vou ler aqui a nota que ele postou. Ponte Preta sacramenta a venda de Douglas Mendes para o Red Bull Bragantino. Zagueiro de 18 anos assina contrato em definitivo junto ao Toro Louco por 5 anos. Atleta foi negociado por 12 milhões de reais, valor referente a 70% dos direitos econômicos. Então tá aí a postagem do jornalista Lucas Rossafa, dando aí a informação de que a negociação com o DG foi concretizada, 5 anos de contrato, 12 milhões à venda, 70% dos valores, dos direitos. 18 anos o menino, né? É o esporte, gente, é o futebol, a Ponte precisa de dinheiro, mas é um craque, hein? Tem tudo para ser um cracaço de bola. O menino Douglas DG foi por 12 milhões, 70% do passe, a Ponte ainda vai ter 30% numa futura negociação. Vamos para o último intervalo, daqui a pouco voltamos em definitivo para o segundo tempo, 1 para o CRB, 1 para a Ponte. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Corsato. Tem que ligar o microfone pra falar, né, Corsato? Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 10 da noite, 34 minutos, 10h34. É hoje que é o dia do padre? É, né? Hoje é o dia do padre, rapaz. Ontem foi o dia do capoeirista e hoje, dia do padre. Um abraço para os padres, né? Tem um padre, ele era da paróquia lá do Maria Antônia, mas Ponte Pretano roxo, é o Padre Jonas. Eu amo o Padre Jonas. E além de gostar da missa dele, né? Eu ia na missa quando tinha jogo da Ponte, ele parava no meio da missa e falava assim, gente, quanto será que tá o jogo da Ponte? Meu primo. Ah, não acredito. Opa, ele na realidade, assim, primo do meu pai, mas primo meu de segundo grau. Mas ele é muito gente fina, cara. Foi padre lá da nossa paróquia. Jonas Barbosa. Jonas, exatamente. Foi padre da nossa paróquia lá no Maria Antônia. Agora o padre, o nosso padre lá é o padre Rafael. Mais um abraço para todos os padres, né? Que é uma profissão aí iluminada por Deus e Nossa Senhora. Mas, rapaz, como esse mundo é pequeno, né? O Grigo é primo do padre Jonas, rapaz. Que coisa, Padre Jonas que já foi visitar o Papa. Pegou na mão do Santo Padre. Ah, não é fraco não, hein? Valeu. Bom, participa aí, manda mensagem fazendo 300 coisas ao mesmo tempo. Acabo dando piti aqui, gente. Rapidamente aí, Frank, fala aí desse primeiro tempo. Um pra Ponte, um pro CRB. Carlos, uma partida que começou, como o próprio zagueiro nosso, o Matheus Silva, falou, a Ponte entrou um pouquinho desligada e o CRB se aproveitou desse apagão do time da Ponte, acabou fazendo o primeiro gol. Logo em seguida a Ponte começa a estabilizar, o Elvis começa a entrar no jogo, a Ponte começa a tomar conta da partida. Eu diria que não foi aquele domínio acachapante, mas a Ponte teve uma superioridade em relação ao CRB, os números mostram isso. Precisa ter um pouquinho mais de calma, capricho na conclusão das jogadas. O Nicolas e o Fecim demoraram muito para começar a trocar a posição. Deviam ter feito isso com mais vezes. E o Luca tá lá, tá viu? forte. Acertei então, né, Carlão? Que eu falei, né? Tô pedindo já faz tempo. Confirma aí, ô Grigor. Exatamente. Saiu o número 18, Nicolas. Saiu 18, Nicolas, para a entrada do número 10, artilheiro Luca. Luca, artilheiro da Ponte na competição com 9 gols. É isso, vai começar o segundo tempo, posse de bola da Macaca, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe quando a bola rola, torcedor, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor. Na verdade, eu estou andando, né? Não é que eu me conto um dia, rapaz, que coisa chata. Aliás, tem um torcedor aqui lembrando, né, que tá chegando o dia do aniversário da Ponte, 11 de agosto, Macaca vai completar 122 anos e a Ponte nas administrações anteriores tinha a corrida Ponte 10K. Daqui a pouco eu completo. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Silva, de fora da área, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte, o Matheus Silva, além de quebrar bem ali na zaga, vai como se fosse um atacante, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu, linha de fundo, escanteio pra Ponte, Grigor. Pegou muito bem na bola o zagueiro da Ponte Preta, o Matheus Silva, a bola desviou no Wellington Carvalho, quase que engana o Diogo Silva. Mais um escanteio para a Ponte Preta, o quarto da Ponte Preta na partida. Vem Elvis de novo para fazer o lançamento na área. Informação
de Shimozono Mega Sorte Loterias. Elvis vem para fazer a cobrança do escanteio para Ponte, lado direito, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, a bola sai, vai embora. Tá dando mais um escanteio. É outro escanteio para Ponte. É o segundo do mesmo lado, escanteio para Macaca. Conosco o portal Araraquara News. Também conosco Rádio Futebol na Canela. Canal Cidade de Dourados e o portal Notícias do Esporte. Escanteio para Ponte. Elvis para bola. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça, a bola volta para Ponte. Olha o Leonardo. Tocou pro Elvis. De novo cruzamento. Levantamento na boca do gol. Era pro Fecim. Chega a zaga. Chega a zaga para tirar, é o Iago. Rapaz, esse zagueiro é grande, hein? Trabalhou a bola aqui na ponta direita, era pro Emerson Negueba. O jogo tá parado, o árbitro tá parando para marcar a falta. E agora, o Raul Prata vai conversar ali com o Diógenes, uma conversa não muito amistosa, porque vai pintar cartão no jogo. Hein, Anderson Grigoleto? É cartãozinho no jogo. Cartão pro time da Ponte. Cartão pra Macaca. Cartão pro capitão pontepretano Fábio Sanches. O número 27 da Ponte Preta não estava pendurado, amarelou pro Fábio Sanches, zagueiro pontepretano. E agora quem tá pendurado é a zaga da Ponte, né? O Fábio e o Matheus. Ambos amarelados. É o segundo cartão no jogo. Segundo cartão pra Macaca. E você ligado com a gente, 2 minutos 40 segundos passados deste segundo tempo. Tá 1-1, Ponte Preta e CRB. Ponte fez uma alteração, Nicolas saiu para a entrada do artilheiro da Ponte, o Luca, que está retornando depois de 4 rodadas ao time titular da Macaca. Bola pro Fecim, recebeu o passe aqui do Elvis, jogador da equipe do CRB ali, o Raul Prata, vem, domina essa bola, perna esquerda, dá um bico, tira dali, Matheus Silva sobe de cabeça, a bola volta de novo, com o Raul Prata, volta a bola pro Emerson Negueba, vem o Arthur, cometendo falta, o árbitro para marcar a falta, não, deu vantagem, mandou seguir, aí agora é falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vamos voltar aqui pro Facebook, pessoal com a gente, Vivi Vicente, Fábio de Almeida, Ricardo também tá ligado com a gente, o Wilson Rocha, Kaique Fittipaldi, Edson Lins, Luiz Augusto Duarte Simas, tá todo mundo ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Ponte trabalha a bola no campo de defesa, quase 4 minutos passados deste segundo tempo. Tá 1-1, Ponte, 1 CRB. Você ligado conosco, vem Igor Formiga, passa a linha aqui de vídeo gramado. 4 no segundo tempo, Igor Formiga pra bola, cruzamento, muito forte. Diogo Silva vai ficar com ela, o goleirão da equipe do CRB. Informação. Vai. Só para colocar o detalhe, os pendurados da Ponte para essa partida, os que estão relacionados, Kaique França, Fecim, o Fraga, que está no banco, e o professor Hélio dos Anjos. O Fraga quase entrou aí. O Edson Cláudio tá ligado com a gente aqui na live no Facebook Futebol Interior. Fala, Edson, obrigado pela sua participação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vou abraçar aqui meu parceiro Jorge Domingues, lá da equipe Gol de Placa. É comentarista dos bons, São Paulo, capital paulista. Grande Jorge, tá dando aquela moral pra gente aqui, ouvindo a transmissão dos canais Futebol Interior. Obrigado, viu, Jorge? Fico feliz em ter um amigo conosco. Valeu mesmo. Obrigado aí pela participação. É isso, você participa, manda mensagem, par de ingressos para curtir Xande de Pilares. Domingo agora, hein? 3 da tarde, Campinas Hall. Quer participar, quer concorrer? Manda mensagem aqui na live no Facebook. Não, é no WhatsApp, gente, não vai no locutor não, é no WhatsApp, 989-89-35-26, nome completo, bairro, cidade e RG, tô fazendo aqui pelo WhatsApp, porque preciso do seu RG e não é bom ficar colocando dados nas redes sociais. Bola para Elvis, levantamento, falta para Ponte no boca do gol, passa por todo mundo, vai embora! Fábio Sanches e Matheus Silva de novo, quase a Ponte de cabeça ajeita um gol aí, hein, Grigo? E a bola de novo colocada pelo número 62 da Ponte Preta, o Elvis,
passou muito próximo da cabeça do Matheus Silva. Se ele pega essa bola aí, com certeza colocaria mais um gol para a Ponte Preta, o terceiro dele na Ponte Preta. A informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Pessoal, se eu demorar pra responder aqui no Zap, é porque tem Zap, YouTube, Facebook, tem que narrar o jogo também. Bola aqui pro Fecim, trabalhou bola pro time da Ponte, meia esquerda, toca a bola pro Elvis. Elvis, a bola pegou ali no jogador da equipe do CRB. Aí voltou pro Anselmo Ramon, vai virar o jogo, segura os caras aí, pelo amor de Deus, hein? Anselmo Ramon vira o jogo, toca a bola pra Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin que subiu com a chapa em 2020, depois foi jogar no time do Sport, e no Sport não jogou. E aí veio pro CRB, perde a bola, recuperação pro time da Ponte, bola pro Alisson, toca a bola pra Fecim, opa, o Wellington Carvalho, hein, abriu a caixinha de ferramenta pra cima do Fecim, o Luca chega pra cima do árbitro, o Luca não tá como capitão do time, mas é um dos líderes do elenco, deve ter doído, hein. O Wellington Carvalho não alisou não, hein, ô Grigor. Há uma entrada muito forte do Wellington Carvalho em cima do Fecim, amarelou pro número 15 do CRB, mas eu vou falar uma coisa, viu? Caberia até um vermelhinho nessa entrada aí. Uma entrada muito forte no jogador número 20 da Ponte Preta, Fecim, que já se levantou. Sorte que não aconteceu nada de mais sério. No YouTube aqui o Edilson Roberto tá dizendo que o Fecim tá destoando. Ele queria ver o Everton no lugar dele. O canal Revelação dos Bailes. Vamos Ponte, coloca ele aqui. A maior do interior. O Lori Simplício, também no YouTube. Vamos Ponte, Hortolândia, bairro São Sebastião. Deixei meu like, vamos Ponte Preta. Valeu, meu querido, obrigado aí pela sua participação. Será que a minha bateria vai acabar agora, hein? Será que a minha bateria vai acabar agora? Mas e aí a sua? Aí a sua acaba também, ô Grigor? Não tem não, vamos ver se entra, né? Que às vezes não entra, viu? Às vezes não dá certo não aqui. Não vai dar certo, não vai dar certo. Daqui a pouco a gente coloca aqui, tá? Também não é esse não, mas daqui a pouco a gente coloca aqui o nosso carregador aqui. Bom, você participa, manda mensagem, quase 9, segundo tempo tá 1-1, Ponte vem, bola com o Fecim, meias arriadas, vem na marcação ali pra cima dele, jogador da equipe do CRB, jogo tá parado, falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal lá da W Esportes, meu amigo grande Wilson Rocha, o Wilson Rocha, grande Wilson Rocha. Equipe Nota 10, show de transmissão, abraço, viu, Rochinha? Obrigado aí pela participação, daqui a pouco eu vou lá pra minha rede de jogos, porque vamos ter jogo com o Wilson Rocha da W Esportes. Aliás, no Come Fogo, a W Esportes, pra variar, dominou, líder em audiência, com apoio aqui, basiquinho, mas dos canais Futebol Interior. Mudou. Vai. Mudou. Saiu o número 25, Iago, do CRB, entrou o número 5, o Wallace. Ponte vem, falta pra Ponte, a zaga tira, a bola voltou pro Fecim, perna esquerda, bate pro gol, pega na zaga, vai Grigol, rapidinho aí. Vamos lá, saiu então 25 Iago para a entrada do número 5, o Wallace. O Wallace, a alteração do técnico Daniel Paulista, a primeira alteração do Daniel Paulista no jogo, já o comentarista vai falar, bola pra Ponte, falta no Matheus Silva, toda hora aparecendo na grande área. A Irene Xavier tá mandando boa noite pra vocês. Boa noite, Irene. O Campinas Hall, ó que moral, entrou na nossa live também. Domingão, 3 da tarde. Tem Xande de Pilares no Campinas Hall. Quer faturar ingressos? 989-89-35-26. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur de cabeça. Diogo Silva sai do gol para ficar com ela. O goleirão da equipe do CRB já põe CRB aqui pro campo de ataque. Bola pro Emerson Negueba. Vem ali o Leonaldi. Briga para cima dele. Leonaldi não quer fazer a falta. O Emerson Negueba aqui na ponta direita. Chegou o Leonaldi, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança.
O Emerson Negueba disse que mudou de lado no intervalo, né? Você ouviu aqui nos canais de futebol interior, mas que não foi o técnico que mandou ele trocar de lado com o Mocelin, não. Ele trocou porque ele quis. Bola ali pelo meio, vem Leonaldi. Leonaldi trabalha a bola na ponta, bola pro Amaral. Amaral tentou voltar pro Fecim. Passe saiu errado, saiu pra lateral. Só que a bola tá aqui, no campo de ataque, próximo da área da ponte, bico da grande área, lateral, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Lateral cobrado, chegou a zaga da ponte, Amaral tirou, a bola voltou. Leonaldi, perde, ganha danado, ele ganha pra ponte, põe bola aqui na ponta esquerda. Vem o Luca pra correr ali, bola com o Wellington Carvalho. Tá amarelado no jogo, o Wellington Carvalho, a bola voltou na ponta esquerda, bola pro Iago. O Iago perdeu, o Luca vai correr atrás da bola. O Wellington Carvalho, perna esquerda, dá um bico nessa bola, tira, põe bola pra lateral. Vai sair a bola? Não sai. Formiga toca a bola pra Matheus. Matheus tocou no meio, bola pro Alisson. O Alisson não pegou. Chegou camisa número 4, o Iago Mendonça. Ganha essa bola pra equipe do CRB. Trabalha a bola na ponta esquerda. Bola pro Guilherme Lopes, para Paulinho Mocelin. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Ramon pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 12 minutos passados deste segundo tempo, 33 para terminar o segundo tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, 22ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Rei Pelé nas Alagoas, em Maceió. CRB e Ponte, Ponte e CRB, tudo igual, tá 1-1. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. O Arthur tocou bola pro Kaique, e o Kaique fez isso aí, ó. Tocou errado na bola, não conseguiu dominar, meu Deus, hein? Se atrapalhou todo com a bola ali o Kaique França, deu um escanteio para a equipe do CRB, bobeira da Ponte, hein, ô Grigo? A bobeira do goleirão Kaique França, hein? Uma bola fácil, ele tentou fazer a matada de bola, eu vi uma jogada dessa no campeonato da SEC domingo, viu? O tal de Grigo fez uma dessa daí, ó. Deus do céu. Escanteio pros caras, o primeiro no segundo tempo. Vem ali, Rafael Longini, levanta os dois braços. Rafael Longini para fazer a cobrança do escanteio, ele escorregou. Mesmo assim deu certo, hein? Aí o Fábio Sanches no meio da grande área tira. Joga a bola pra lateral. 13 minutos passados do segundo tempo, Frank. Quero ouvi-lo, fala do jogo aí. Tá 1 pro CRB, 1 pra Ponte. Ô Carlos, o jogo continua rigorosamente igual à primeira etapa. A Ponte tem uma leve superioridade, mas o CRB é perigoso quando rouba a bola. E eu estou detectando dois problemas, Carlão. O Fecim, o L podia tentar uma mudança com o Fecim. O Fecim hoje não está conseguindo luzir. Não está conseguindo. Tentasse aí o Everton, né? E tem duas peças na Ponte que estão me preocupando. O Formiga e o Alisson, né? O Alisson caiu bastante nessa segunda etapa e o Luca entrou, vai morrer de fome, que a bola não chega, né, amigo? Não Carlão? Esse é Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Igor Formiga, tá lá na ponta direita, vai pro cruzamento, vai pro levantamento, ele fez a finta. Mas aí no que fez a finta, aí o Paulinho Mocelin chegou tirando. A bola voltou pro Leonaldi. Leonaldi veio, briga ali com o jogador da equipe do CRB, ganhou pra Ponte, vem Igor Formiga, vai para fazer o cruzamento, chega a zaga da equipe do CRB, tira. Daqui a pouquinho o Everton. E agora o Alisson tá no chão ali, camisa número 25 da Ponte. Tá sentindo ali, daqui a pouco o Everton. Já falou aqui o reportão. Só que o Alisson tá sentindo, hein? O Alisson tá sentindo. Bom, eu tô na do Frank. Eu tiraria o Fecim. Mas eu quero ouvir e ver quem vai sair, porque também aí agora, né? O Alisson, nessa disputa de bola com o camisa número 5, que entrou aí o Wallace. Ele acabou sentindo. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões. Loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho. No Maria Antônia, em Sumaré. E o Alisson tá saindo de maca, hein? Não sei não, hein? Tá saindo de maca, ele caiu de uma maneira muito estranha ali sobre o joelho direito dele, mas pelo jeito que ele tá descendo da maca móvel ali, vai voltar pro jogo. É isso. Bom, tá voltando ali.
Vamos lá, deixa eu só dar um toque aqui que no sábado, 3 da tarde, Canais Futebol Interior, tem Atlético do Ceará e Botafogo. Jogo decisivo pro Pantera na Série C do Campeonato Brasileiro, com a W Esportes. O Wilson Rocha dando recado com o Morales, enfim, com toda a sua equipe lá. O Wilson Rocha, grande Rochinha. 3 da tarde, hein? Abertura sempre a partir das 2. Olha a ponte, vem Formiga, vem pro cruzamento, levantamento por baixo, chegou a zaga pra tirar. O Formiga ganha essa bola pra ponte, toca a bola pro Luca, Luca atrasa pro Amaral, não conseguiu pegar. Aí o Leonardo também não pega, a bola voltou pro Paulinho Mocelin, vem ali, contra-golpe gigante da equipe do CRB. O Leonardo conseguiu voltar, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Wallace, Wallace vem ali o camisa número 25 da ponte, já voltou ali o Alisson. Tem o Wallace e o Alisson. Rapaz, que trava-língua do caramba. Bola ali pelo meio, chegou o Felipe Amaral cometendo falta pra cima do Mocelin. O árbitro deu vantagem, não sei não, se não vai pintar cartão ali pro Felipe Amaral. Bola no meio, bola pra Raul Prata. Raul Prata faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta, bola pra o Wallace. É o 5 da equipe do CRB. Volta um pouco mais atrás pra Negueba. Negueba fez o passe, o Alisson. Camisa número 25 dá um bico nessa bola, tira dali, vai subir Leonardo, perde de cabeça, a bola volta pro Paulinho Mocelin. Fez o passe na direita, é pra Raul Prata, é perigoso, vai queimando ali, bateu pro gol. Pegou no Fábio Sanches o Kaique. Fez a defesa depois o Kaique. A bola pegou no Fábio Sanches, o que dificultou ainda mais a defesa do Kaique, porque o Kaique estava indo pra bola no meio do gol. A sorte é que ele conseguiu defender com o pé, todo de amarelo ali o Kaique França. Defesaça do goleiro da Ponte. Tinha endereço agora, hein, Grigol? Ah, tinha. Que defesaça do Kaique França. No chute do Raul Prata, a bola desviou, como você frisou muito bem, no Fábio Sanches. Pegou no contragolpe ali, né, no contrapé do Kaique França, que ele conseguiu se recuperar e de perna esquerda fez a defesa. E mudou a Ponte Preta, hein? Vamos lá, então. Alteração na macaca, vai. Saiu 20, Fecim. 20, Fecim, para a entrada do número 7, estreante, Everton. Everton, camisa número 7, tá no jogo, na vaga do Fecim. O Hélio dos Anjos mexe no time. Everton fazendo a sua estreia com a camisa da Ponte Preta. O que jogou esse Everton no Flamengo? O que jogou no primeiro ano no São Paulo? Depois caiu um pouquinho. Mas tem bola, né, Frank? Se jogar, não precisa ter nem metade do que jogou no Flamengo. É um reforçaço pra Ponte na sequência da temporada, né, Frank? Tem muita bola. Se vir com vontade, vai ser muito importante. E é ele que vem. Primeiro cruzamento na bola. Chega a zaga, tira. A bola volta pro Elvis. Elvis trabalha a bola aqui no campo de defesa. Toca a bola aqui pro Leonardo. Leonardo pro Kaique França. Kaique França com os pés. Perna esquerda. Toca a bola aí pro Matheus Silva. O certo que deu errado, né, fião? Tocou a bola ali pro Formiga, mas o Formiga não pegou. A bola saiu pra lateral. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E vem o time do CRB, bola aqui pro campo de ataque, passe muito forte. A bola saiu, último toque do jogador na ponte, saiu pra lateral pros caras, aqui na ponta direita, vem CRB, bola pra Rafael Longini, segura o Longini aí, meu filho, por favor. Aí chegou o Arthur, dá um bico nessa bola, tira, põe a bola pro campo de ataque, não tinha ninguém da ponte, a bola sai pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vem o time do CRB, bola ali pela ponta esquerda na marcação, chega a zaga da equipe da Ponte Preta para tirar, a bola voltou aqui na direita, bola pro Elvis. Elvis, mesmo dizendo que tá meio fora de forma, né, na entrevista que nós repetimos aqui na abertura da jornada, o Elvis está ficando o jogo todo. Pela direita, Igor Formiga vai para a linha de fundo, 2 na marcação para cima dele. O Igor tabelou com o Paulinho Mocelin. Cruzamento, levantamento na boca do gol, toque do Luca de cabeça. Chegou a zaga para tirar, a bola voltou. Toque de bola pro Everton. Everton vem, vai brigar ali com o jogador da equipe do CRB. Ganha essa bola para a ponte. Elvis tocou, bola pro Arthur. Arthur na ponta. Toque de 20 passados desse segundo tempo. CRB Ponte, Ponte CRB. Tá tudo igual, tá 1-1. CRB saiu na frente, a Ponte empatou ainda no primeiro tempo. Bola para Macaco, o Alisson saiu
saiu da ponta, vem pro meio, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, chegou a zaga pra tirar. Vem ali o camisa número meia dúzia, o Guilherme mete o pé nessa bola, tira, a bola volta ali no meio, bola pro Anselmo Ramon e o Fábio Santos já tem cartão, hein? Fica segurando o jogador aí da equipe do CRB, isso não é bom pra ele, viu? Não é bom pra ele. Amanhã tem futebol, 9h30 da noite. Tem jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Tem Guarani e Grêmio. Grêmio e Guarani. O Lucas de Souza vai transmitir com Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e o Claudinei Corsi aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede Portal Araraquara News. Notícias do esporte. Rádio Futebol na Canela e canal Cidade de Dourados. Está na hora. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Vai rolando e o placar do jogo é Te contei não, Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas, 22ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, 21 minutos 30 segundos passados, segundo tempo 23h30 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Ponte CRB e Ponte tá tudo igual, tá 1-1. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Série B, Campeonato Brasileiro, 3 jogos nessa 22ª rodada. Vasco 0, Chapecoense 0, Sport 1, Criciúma 1, Brusque 1, Sampaio Correia também 1. Foram 3 jogos até aqui, esse é o 4º jogo da rodada, 6 jogos em 4 partidas, média de 1,5 gols por jogo até aqui na competição. Sabadão tem mais futebol aqui nos canais Futebol Interior, com a Rádio W Esportes, Atlético do Ceará e Botafogo. Jornada esportiva a partir das 2h da tarde, com toda a categoria da W Esporte. Na sequência, também Série C, sábado, dia de Série C, aqui nos canais Futebol Interior, com a Web Legal. Aliás, um abraço pro amigo Gesiel Lima, o locutor que faz o clima. Altos do Piauí contra o Paysandu, Papão, que já está na próxima fase da Série C. A bola vai rolar a partir das 19h, 18h40 a transmissão, com o Gesiel Lima, o locutor que faz o clima. Ô Grigo, agora, vai ter mexida aí por atacado, viu? Se você quiser, tô até um tempo pra você, vou chamar um teaser aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 23 minutos, 23 passados deste segundo tempo. A Ponte Preta vai empatando com o CRB pelo placar de 1-1. O goleiro do CRB ficou caído e agora teremos alterações por atacado, 2 para cada equipe. Daqui a pouco o Grigo fala, com calma. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 24 minutos passados desse segundo tempo. Bom, o time do CRB vai fazer a sua terceira alteração, né? Porque agora vai mexer 2 vezes e já havia feito uma. O Wallace no lugar do Iago. E a Ponte vai fazer a 4ª alteração, porque vai trocar 2 de uma vez só. A gente vai trocar 2 de uma vez só. O Elvis não vai mais ficar, foi embora o Elvis e tem mais uma alteração lá. Já pode confirmar pra gente aí, Grigor? Vamos lá. Vai. Na Ponte, saiu o número 25, Wallison, para a entrada do 32, Fraga. Saiu 25, Wallison, entrou 32, Fraga. Saiu também o número 62, Elvis, para a entrada do 23, Cássio Gabriel. Saiu Elvis 62 para a entrada do 23, Cássio Gabriel. Lá vem CRB. Lá vem CRB, bola aqui na ponta direita. Era ali pro Raul Prata. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Mete o pé na bola o Everton. Tira, joga essa bola pra lateral. Ajudando aqui como ajudante de lateral. Ele toca essa bola pelo meio. Toca a bola pra Bruninho. Fazendo a sua estreia hoje no time do CRB. Vem o Everton. Ganhou essa bola pra Macaca. Fez o passe no meio. Tocou a bola pro Luca. O Everton pede ali no meio campo. O Luca não tocou. Voltou um pouco mais atrás. Bola pro Amaralzinho. Amaral toca a bola aqui pro Cássio Gabriel.
ganhou no pé de ferro, é o Cássio Gabriel, não, é o Fraga, ganha a bola aqui pelo meio, trabalha a bola ali pro Leonaldi pra Formiga agora sim, lá pro Cássio Gabriel, vem o Cassinho, tá na ponta direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Wellington Carvalho testa na bola pra tirar, veio o Fraga, cometendo falta, o árbitro não deu, mandou seguir, bola pro Igor Formiga, agora ele parou, marcou. Vai, as alterações do time do CRB agora. Vamos lá, no CRB saiu o número 10, Rafael Longini, para a entrada do estreante, número 17, Bruninho. Saiu 10, Longini, para a entrada do Bruninho, 17. Saiu também o número meia dúzia, Guilherme Lopes, para a entrada do Brian, número 13. O 13, Brian, no time do CRB, na vaga do Guilherme Lopes. Isso. E o 17, Bruninho, na vaga do Rafael Longini. Ô Frank, quero que você foque nas alterações da Ponte Preta. Fraga e Cássio Gabriel, mexe no time, mexe na meiuca, já você fala, viu? Porque vem o Everton, tá aqui na ponta esquerda, vai pra linha de fundo, fez o passe rasteirinho, sobrou pra Ponte, não entendeu a jogada. Falhou o zagueiro da equipe do CRB, o Iago falhou e o Luca meio que desistiu da jogada, né? Poxa, se ele entende que o Iago ia falhar, quase que a Ponte chega lá. Mas aí a bola saiu, não foi pra linha de fundo essa bola, meu Deus, hein? Que pichotada feia. Aí o Brian completa, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra Ponte, lateral cobrado, bola pro Arthur. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Tem ali o Leonaldi, chega, a zaga da equipe do CRB, tira a bola, volta pra Ponte. Igor Formiga fez o passe no meio, bola pro Amaralzinho, no peito, no chão, no peito. 2 na marcação pra cima dele. Fraga vem, disputa a bola com o jogador da equipe do CRB, o jogo tá parado, falta. Vai, Frank. Mexe, põe fôlego novo no time. Fraga e Cássio Gabriel nas vagas de Wallison e Elvis. São 2 alterações de fôlego mesmo, Carlos. O Wallison estava extenuado, o Elvis já tinha dito para nós, né? Mesmo assim, enquanto teve em campo, uma partidaça de novo do Elvis. E oxigenar um pouco o time, Carlos. A entrada do Everton foi boa, já fez uma boa jogada aqui pelo lado. Ainda há tempo para vencermos o jogo, Carlos. Tá, 1 pra Ponte, 1 pro CRB. Vem o time do CRB, bola aqui pela ponta direita. Era pro Bruninho, chega a zaga da Ponte com o Arthur, tira, toca a bola aqui pro Luca. Luca foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não marcou. O Claudinei tocou na bola, a bola voltou ali pelo meio. Cássio Gabriel jogou pra trás, hein? Coisa feia, Cássio virou, trabalhou na ponta direita e vem o CRB, vai pra linha de fundo, cruzamento, chegou o Arthur. Briga ali com o Negueba. Vamos ver o que o árbitro tá marcando, se tá marcando escanteio ou tiro de meta. Tiro de meta. Tá marcando tiro de meta pra Ponte, tiro de meta pra Macaca. Não tava impedido não, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente aqui através do WhatsApp 989-89-3526 pra concorrer a par de ingressos pro show do Xande de Pilares. Domingão, hein? Domingão agora, 7 de agosto, no Campinas Hall, com banca aqui nos canais Futebol Interior. Futebol e samba, né, gente? Tem tudo a ver, tem um montão de gente querendo aqui os ingressos. Daqui a pouco, gente, no fim do jogo, tem mais sorteio de ingressos aqui, tá bom? E a Ponte sai jogando errado de novo, meu Deus do céu. Bola aqui na ponta, era pro Negueba na marcação, escorregou aqui o jogador da Ponte. A bola saiu, o Fraga vem, mas o árbitro tá marcando lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança, quase meia hora de jogo, 29 deste segundo tempo, 1 pro CRB, 1 pra Ponte Preta. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente. Eu tive que sair aqui da live no Facebook, mas vou voltar de novo aqui. O duro é achar, hein? O duro é eu voltar aqui pra live outra vez. Ei, Carlos Corsato, hein? Não tá fácil, não. Lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Lateral para o CRB. Hoje não tá fácil, velho. Hoje, vou falar, não tá fácil, não. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro Everton, ganha essa bola pra Ponte, vem na correria. Passou, ganhou do primeiro, toca a bola pra Luca, na grande área. Chegou o Iago por baixo. Chega o Iago ali por baixo, tira essa bola, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança do esquerdo. Renata Dalgala, a mulherada tá por aqui, ó. Mulherada tá por aqui na nossa live. E aí a live fica bonita, né? Vivi Vicente, mais um Nega Véia, tá pedindo aqui a Vivi. A Thaís Simão, a Thaís tá torcendo pro CRB.
Mas obrigado por estar com a gente aqui, viu, Thaís? Obrigado pela sua participação. Vai ter mais 2 alterações aqui. O time do CRB, um que vai embora vai ser o autor do gol, viu? Pode anotar, o Emerson Negueba. Ele vai embora, o camisa número 11 da equipe do CRB, mas o Grigo traz já. O Lori Simplício, manda beijo pra filha Rafaela Simplício. Ela fez 6 aninhos ontem. Opa, parabéns pra ela, saúde, felicidades, muitos anos de vida. Vamos, Ponte, manda salve pra torcida jovem do DIC, bonde dos menor. Opa, valeu, aquele abraço, revelação dos bailes. Obrigado por estar com a gente aqui, viu? Valeu mesmo. O Lori tá em Aracaju, Sergipe. Que bom a internet, né? Ele é motorista rodoviário, linha Aracaju-Sergipe, para Petrolândia, Pernambuco. Tá mandando parabéns pela transmissão. Rapaz, a internet aproximou as pessoas, né? Aproximou os povos e fez com que o nosso som, o nosso áudio, a nossa voz não tivesse fronteiras, né? Tem gente que usa a internet pro lado ruim, mas a maioria usa a internet pro lado bom da coisa. A Ponte tem uma falta lá do direito do campo daqui. Mudou. Confirme as alterações aí. Vamos lá, as últimas 2 alterações da equipe do CRB. Saiu o número 11, Emerson Negueba, para a entrada do Fabinho, número 18. Fabinho, 18, no lugar do 11, Emerson Negueba. E saiu também o 19, Claudinei, para a entrada do Martan, número 16. Martan, 16, está no jogo, na vaga do Claudinei, e o Emerson Negueba saiu para a entrada do Fabinho. As alterações do Daniel Paulista. 32 minutos passados deste segundo tempo, tá 1 pro CRB, 1 pra Ponte. Cássio Gabriel tem falta para fazer a cobrança para a equipe da Macaca. Tem jogador da Ponte caído ali. Vai dar tempo, é o Amaral, tá chamando o Juca. Tá na hora, dá tempo de chamar um teaser aqui. Canais Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B é aqui. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Luiz Henrique tá dizendo aqui na live que o Everton é liso e parece estar em forma. O jogador da Ponte tá caído ali, tá feia a situação do Felipinho Amaral, hein? Correu bastante, tá chamando o Juca ali, o Grigor. Não tá legal não, Felipe Amaral. E detalhe, viu? O Hélio dos Anjos chamou 2 atletas ali da Ponte Preta. Chamou o Richelli e chamou mais um. Aí o Richelli chegou pro Hélio dos Anjos e falou: professor, só tem mais uma. Deu pra ver certinho ele apontando, só tem mais uma. E eu acho que é ele mesmo que vai entrar no lugar do Felipe Amaral. A gente já confirma já. Mas provavelmente o Richelli na Ponte Preta, número 21, no lugar do 19, Felipe Amaral. Não tá dando, não vai dar pra ele não. Não vai dar pra ele não. Tem falta pra Ponte. Falta pra Ponte. Falta pra Ponte fazer a cobrança. Falta pra Macaca fazer a cobrança. Falta pra Ponte. O Richelli vai entrar, hein? O Richelli vai entrar no time da Macaca. Confirmando então. Saiu Felipe Amaral, número 19, para a entrada do número 21, Richelli. Falta pra Ponte, Cássio Gabriel pra bola, levantamento na boca do gol, Diogo Silva dá um bico na bola, dá um soco na bola, tira a bola, volta pra Richelli, toca de cabeça, bola pra Fábio Sanches. Aí o Fábio tocou errado pro Everton, a bola saiu pra lateral. Confira uma alteração pra mim, rapidinho. O Richelli, que número que é mesmo? Número 21, Richelli. Entrou no lugar do 19, Felipe Amaral. E a Ponte não pode mexer mais, né? Já os 2 times já fizeram as 5 substituições. Todo mundo fez, todo mundo trocou. Todo mundo trocou a Ponte em campo agora com Kaique França, Igor Formiga, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Richelli, Leonaldi, Fraga e Cássio Gabriel. Everton e Luca. Esse é o time da Ponte agora no segundo tempo. Vem Macaca. Bola aqui pela ponta esquerda. Leonaldi, perna esquerda. A zaga tirou. A bola voltou. Voltou ali com o time da Macaca. Bola pro Fábio Sanches. Jogando aqui na quarta zaga. 34, segundo tempo. Tá 1-1. Trabalha a bola pro Arthur. O Jean Carlos ia entrar, mas não entrou. Bola pro Richelli. Tá no meio. 2 na marcação. Pra cima dele. Chegou a zaga pra tirar. Tira a zaga da equipe do CRB. A bola volta pro CRB. Na ponta direita. Vai chegar o Matheus Silva. Vai chegar o Matheus Silva. O árbitro tá pegando a falta do Matheus Silva. Tá pegando a falta do Matheus Silva. Ele já tem cartão. O Matheus Silva ele vai dar cartão pro jogador. Tá expulsando. Meu Deus do céu, que deselegante, hein? Tá expulsando alguém ali do banco do CRB. Porque os caras foram com muita força ali pedindo, né, o cartão amarelo pro Matheus Silva. Por que o cartão amarelo pro Matheus Silva? Porque seria o segundo cartão, né, Grigor? E aí ele teria que ser expulso. Exatamente, o Matheus Silva que fez a falta ali na frente do banco do CRB,
Primeiro a reclamar foi o técnico Daniel Paulista. Aí depois o auxiliar dele ali, que eu já confirmo o nome daqui a pouquinho para você, reclamou demasiadamente com o professor ali, o senhor Diógenes José Padovani de Andrade, e acabou levando o vermelhão. Pediu a expulsão do Matheus Silva e quem saiu foi o auxiliar ali do Daniel Paulista. Foi expulso. Vermelhão direto pra ele. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Irã, de Estância. DDD 79, tá com a gente aqui no Zap. Fala, Irã. Aquele abraço, tem nome de goleiro que jogou na Ponte. E era bom goleiro. Falta pra equipe do CRB. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Fraga tirou, a bola voltou aqui pro meio campo. Raul Prata trabalhou, bola pro Fabinho. Trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Bola volta aqui pelo meio. Trabalhando pra trás, vem o Luca. Briga ali com o jogador da equipe do CRB. Volta essa bola aqui pro Martan. Martan trabalha atrás, bola pro Diogo. O Diogo sai com os pés. Lado esquerdo sai jogando pra equipe do CRB. Ele toca a bola ali pro Brian. Brian volta essa bola ali pelo meio, trabalha a bola pela direita, bola pro Igor Formiga. Igor Formiga 2 na marcação pra cima dele. Foi até perder, né, Formiga? Aí chegou o Matheus Silva, tirou, ganhou essa bola pra Ponte. O Everton veio, perdeu, tem que correr atrás do prejuízo agora, queridão. Pela direita, bola pro Raul Prata, vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento. Matheus Silva tira, mas não tirou com força, hein? Acabou a força do Matheus. Bola pro Arthur. Arthur mete o pé esquerdo na bola, tira dali, a bola volta pelo meio. Trabalha a bola pro Wallace, camisa número 5 na marcação. Chegou o Fraga, ganha a bola pra Ponte, perde na sequência. A Ponte ganha e perde. Bola voltou pro time do CSA. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Igor Formiga. O pessoal tá pedindo toque de mão. O Kaique vai pra ela, faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Francisco. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Fala do jogo aí, Franque, 37-20, segundo tempo. Carlos, agora bem mais nivelado para baixo, né? Caiu um pouco a qualidade da partida. E o CRB agora tá incomodando um pouquinho mais, né? A título de curiosidade, Carlão, os mais antigos vão se lembrar. Olhando o Richelli agora em campo, eu me lembrei do grande Marcelo Prates. Mas o Richelli é um pouco maior que o Marcelo Prates, né? Mas o Marcelo Prates era bom jogador também. Era só um pouquinho mais baixo, Carlão. Mas, ó, dá uma olhada na fisionomia. Sim, lembra bastante. Tomei um gol do Marcelo Prates jogando em Campinas há uns 3, 4 anos atrás, na Arena Parque Prado. Aí ele veio e pediu desculpas depois que fez o gol. Tava muito, Carlão. Falei pra ele, meu sonho é tomar gol de jogador da Ponte. Eu sonho um dia levar um gol do Renato Cajá. Bola aqui pra Ponte no campo de ataque. Sai do gol, Diogo Silva pra ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Aproveite, 38 passado, o segundo tempo vem CRB, bola aqui pro campo de ataque, Paulinho Mocelin. Saiu na cara do goleiro, Kaique França vai fazer, bateu pro gol, pra fora. Meu Deus. Torcedor da Ponte não tem um segundo de sossego. Jesus! Nossa Senhora do Majestoso! Aquela que fica à direita, no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Véi, foi ela que tirou essa bola, não é possível. Foi ela que tirou essa bola. Eu juro por Deus que eu vi essa bola no gol. O Paulinho Mocelin tirou do goleiro, não dava pro Kaique. Era o segundo gol dos caras. Mas Nossa Senhora do Majestoso, de novo, aquela que fica à direita no portão de entrada, na capelinha do estádio Moisés Lucarelli. Tirou, que bobeira da zaga da Ponte, que perigo, hein, Franqui? Hein, ô Grigor? E que perigo. Uma bela bola do Anselmo Ramon pro Paulinho Mocelin. Ele entrou livrinho, ele e o Kaique França. Tirou a bola do Kaique França e, como você disse, Nossa Senhora do Majestoso deu aquela sopradinha, a bola saiu pra fora. Inacreditável o gol que o CRB pede. Bom pra Ponte, continua 1-1. Eu nem sei o que eu tava fazendo no giro, eu sei que tá 1 pro CRB, 1 pra Ponte, quase 40 passados desse segundo tempo. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá e o passado há 1 minuto atrás foi terrível. Pro torcedor da Ponte, conosco, Portal Araraquara News, notícias do esporte, Rádio Futebol na Canela e também o canal Cidade de Dourados. Falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Roberto Santos, as alterações pioraram no time da Ponte. Eu tô pegando essa frase aqui do Roberto, porque esse também foi meu pensamento. Qual é o seu pensamento, Franco Francisco? Passamos de 40, segundo tempo tá 1-1. Carlos, a Ponte teve um decréscimo muito grande, né? Mas não dá pra falar muita coisa. O Everton acabou de chegar, né, Carlos? O Hélio tá acertando a equipe, mas eu concordo com o ouvinte. Com certeza houve uma queda de qualidade na Ponte. Mas mesmo assim, Carlos, estamos com 40 minutos. Se ajeitar, fazer uma jogadinha caprichada ainda, podemos sair com a vitória. O empate não é um mau resultado, hein, gente? Já pintou outro cartão amarelo ali para outro assessor ali do técnico, o Daniel Paulista. Os caras estão pé da vida com o árbitro da partida. Já pode acabar, um ponto fora tá bom, tá dizendo o Júnior Souza. O Márcio Adriano, tô na área. Andinho, Anderson Felipe. Meu Deus, Ponte Preta no segundo tempo mata nós no coração. Véi, eu vou falar, aquele lance ali do Paulinho Mocelin, juro por Deus que eu vi a bola na rede. Júnior Souza, Formiga não tá no dia bom hoje. A Renata Dalgalo mandou um ufa. Ah, meu Deus. O Joelson dos Ex. Ou não, Joelson. Vira essa boca pra lá, meu filho. Vira essa boca pra lá. Se não der pra ganhar a Ponte, não vamos perder, vamos empatar. Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola o time da Ponte, bola pro Everton. Everton vai virar o jogo, põe a bola na ponta, bola pro Luca. Luca vem, vai ganhar nessa bola na marcação, vai chegar ali o Brian, camisa número 13, se atrapalha com a bola. O Luca vem, disputa de bola ali com o Brian. A bola sai pra lateral, é lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Ponte vem pela ponta direita, olha o Igor Formiga, cruzamento pro Leonardo, entrou na grande área, não conseguiu dominar, saiu com bola e tudo. Linha de fundo, tiro de volta pro CRB fazer a cobrança. O João Batista de Paula, tá com a gente, Sérgio Soares. Já deu, juiz, pode acabar, né, Sérgio? Ah, tô contigo, viu, velho? Acaba logo com esse negócio aí, vai. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, meu pensamento, a Ponte tem que fazer o segundo gol. Esse também é o meu pensamento, viu, Carlão? Mas nesse momento, olha, se não tomar um segundo, nós vamos ficar muito, mas muito felizes. Fabiana, tá dizendo aqui, um ponto fora tá ruim, mas tá bom. Não, Fabiana, tá bom, um ponto fora tá bom. Ruim é perder, ruim é ser derrotado. Trabalha a bola o time do CRB, bola no campo de defesa com Brian. Trabalha a bola pro Diogo Silva. O Diogo mete o pé na bola e escorregou o Richelli. Deu trabalho, hein, Richelli? Dá trabalho não, meu filho. Aí o Arthur conseguiu dominar, ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola do meio. Bola pro Cássio Gabriel, tocou, bola pro Everton. Everton vem, foi pro chão, falta. Foi pro chão, falta pela reação do Hélio dos Anjos. O árbitro não deu, foi nada. Ficou com o time do CRB. Eu vou chamar aqui o giro do placar, mas com aquele medo, viu? Porque da última vez que eu chamei, deu ruim pra nós, hein? E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Te contei não, CRB Alagoas, Maceió, CRB Ponte no Rio Pelé, 44 quase passado o segundo tempo. Tudo igual, 22ª rodada. 22ª rodada, Ponte, CRB, tudo igual. Tá 1-1. Carlos Cossa. Mais cedo, Brusque e Sampaio Corrêa também empataram em 1-1. No domingo, Vasco e Chapecoense 0-0. Sport e Criciúma ficaram no 1-1 na terça-feira. Amanhã, 9h30 da noite, Lucas de Souza transmite Guarani e Grêmio. Hudson Batagin, o time sem o Elvis é outro time. As alterações realmente piorar no time da Ponte, que vem, bola com o Richelli, trabalha a bola na ponta direita, bola para Leonardo, o Formiga passou na ponta direita, o passe é para ele, faz de conta que é pela ponta, vai Formiga, passou, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Luca toca de cabeça, chega a zaga da equipe do CRB, tira. Chega a zaga do CRB com o Iago Mendonça, tira, a bola vai ficar lá na ponta direita, se atrapalha tudo. Jogador da equipe do CRB, a bola sai para a lateral. É lateral para Macaca fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque lateral para Ponte. Se não deu no site futebolinterior.com.br, pode ser fake news, hein? Fique ligado.
Fique ligado conosco, futebolinterior.com.br. Calma que vai sair o gol do Luca. Vem bola aqui pro campo de ataque. Leonardo, cruzamento, levantamento por baixo. Rasteirinho, tira a zaga da equipe do CRB. A bola volta aqui pro time do CRB. Vem Anselmo Ramon, briga com o Matheus Silva, ganha essa bola pra ponte, toca a bola pro Richelli. Richelli no meio, trabalhou. Bola pro Cassinho, Gabriel. Perna esquerda na bola, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou o Diogo. Vai pra ela o Diogo Silva. Faz a defesa, chute do Cássio Gabriel, capitão da equipe do CRB. Pega e não larga, Grigô. É um belo chute do Cássio Gabriel, hein? Pegou de canhotinha, bola rasteira no canto canhoto ali do Diogo Silva, mas ele fez a boa defesa, manteve esse resultado. Mais 5, Carlos. Vamos até 50, bola pra ponte, campo de defesa, chega Diogo, dá um pico nessa bola, tira, a bola volta. A ponte tem que atacar, mas tem que tomar cuidado aqui no campo de defesa. Trabalha a bola com o Richelli, Richelli ganha a bola pra ponte, trabalhou, bola no meio, bola na ponta pro Cássio Gabriel. Cássio Gabriel volta essa bola aqui pro Arthur, de primeira, Richelli, Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Lucas, chega a zaga pra tirar. O Igor Formiga vai brigar ali com o Brian. Bate no Formiga e sai para a linha de fundo. Tiro de volta para o Diogo Silva fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. E vem o time do CRB. Bola lá na ponta esquerda. Fabinho vai pro cruzamento. Pega no Leonardo. Tem que voltar, Ponte. Tem que voltar, 46-30, não é pra ter mais jogo, né? 3,5. Lateral cobrado pra equipe do CRB, o Brian. Trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Paulinho Mocelin. Cruzamento, Brian levantou, tocou na boca do gol. Matheus Silva sobe lá no 15º andar e tira. Não tem ninguém da ponte, o Wellington Carvalho. Volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pro Iago Mendonça. Iago Mendonça volta, bola ali na ponta esquerda. Trabalha a bola pro time do CRB. Bola ali pro Wallace, o camisa número 5. Volta a bola pro Iago Mendonça. O Iago trabalha essa bola aqui pro Wellington Carvalho. Vem adiantando as peças, o time do CRB, como se fosse futebol americano, ganhando jardas. Trabalha a bola pro time do CRB, bola pro Raul Prata, vai virar o jogo, da direita pra esquerda, Brian na marcação, Leonardo. Um gigante ali na defesa da ponte. Mete o pé na bola, tira, mas a bola não sai. Volta a bola pro time do CRB. Olha o Brian de novo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Fábio Sanches tirou. A bola voltou. Paulinho Mocelin sobrou pro time do CRB. Vai queimar dali a ponte toda. Recuada agora. Vem o Everton para disputar essa bola. O Arthur também. Vem, ganha essa bola. Perde de novo. A bola voltou. Voltou pro time do CRB. Bola com o Fabinho na ponta direita. Toca a bola para Raul Prata. 47-40. Levantamento na boca do gol. Kaique França. Sai do gol pra ficar com ela. Ô Frank, não pode ter mais jogo, né? Empate fora de casa contra o CRB. Soma um ponto na tabela ponte, né? É, um resultado bom, né, Carlos? A ponte precisa ter um pouquinho de atenção. Precisa ter capricho na hora de finalizar, Carlos. O jogo hoje ficou muito claro isso. Mas o empate vai ser um bom resultado, hein? 48 minutos passados do segundo tempo, vem o Luca, ganha a bola pra ponte, toca a bola pra Richelli, passou o Arthur aqui, pediu, o Everton tá na grande área, o Richelli vai tocar a bola pro Arthur, o Luca tá lá por lá também, vai Arthur, trouxe a bola pra perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Gabriel pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Tiro de volta pro time do CRB fazer a cobrança. Vamos lá, você vai mandando mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp. Manda mensagem pra concorrer. Manda mensagem pra concorrer. Tá caído ali o jogador da equipe do CRB, hein? Vamos até 40, vamos até 50. O Raul Prata tá no chão, o Everton fez falta pra cima do Raul Prata. É aquela falta que a gente não quer, né, Grigô? Porque vem bola na área da Ponte Preta. É uma falta desnecessária aí do Everton em cima do Raul Prata, exatamente como você frisou. Vem bola na área da Ponte Preta, 49, 1-1. Vamos lá. É falta pra equipe do CRB fazer a cobrança. Rapaz, a gente não tem sossego, né? A gente não tem sossego. Segura aí, Ponte. Segura aí, Macaca. Segura aí, a Neuci Lucato também tá com a gente, ela faz aniversário no dia 11 de agosto, uma inveja boa essa, viu, Neuci? Falta pra equipe do CRB, bola na grande área, cruzamento na boca do gol, deu bobeira, Ponte, Paulinho Mocelin, cruzamento, pega no Leonardo. Pega no Leonardo, sai no peito do Leonardo, linha de fundo, escanteio pro CRB, viu, Grigo? Vai ser o último lance do jogo, 49-40, vai pra bola lá, o camisa número 17. É, pressão da equipe de Alagoas, mais uma vez chegando aí pelo lado esquerdo, Paulinho Mocelin, a bola bateu no Leonardo, escanteio para a equipe do CRB, vai fazer a cobrança ali o Bruninho.
Bruninho. Vem ele para fazer a cobrança para a equipe do Galo da Pajuçara. 50 minutos. Ai, meu Deus. 50 minutos é o último lance do jogo, hein? Se segura aí, Ponte. Bruninho. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Tá todo mundo na grande área. O Wellington Carvalho tá por lá também. Já passamos de 50. Tempo esgotado. Bruninho pra bola. Perna direita fechado na boca do gol. O que ele tá falando, hein? Não adiantou nada. Ele tá avisando que ele não apitou. Aliás, tem alguma checagem do VAR ali pelo jeito, viu? É checagem de VAR, é? Não, ele tá dando escanteio. Ele falou que ele não tinha pitado. É, agora sim. Tem que marcar. Marca aí, Ponte. Marca aí, Macaca. Vem Bruninho pra fazer a cobrança do escanteio. Oh, meu Deus. Segura aí, Macaca. Segura aí, Ponte. Bruninho pra bola. Levantou. Tocou na boca do gol. Toque de cabeça pra fora. A bola passa, vai embora. Passa, vai embora. Linha de fundo. A bola saiu. O árbitro vai terminar o jogo. Vai pegar a bola. Ele tá ouvindo alguma coisa ali. O árbitro tá conversando ali com o Wellington Carvalho. Com o Fábio Sanches. Ah, mas se foi aquele lance lá, já era. Já teve escanteio, né? Se teve o lance lá, já era, né? Se teve aquele lance lá, já era. Eu acho que ele vai apitar o fim do jogo, viu? Ah, o cara querer dar pênalti nisso aí também, pelo amor de Deus, né? Pelo amor. E outra, já bateu o escanteio, né? Então já bateu o escanteio. Ele pega a bola, o árbitro do jogo e aponta! Não há tempo pra mais nada. Fim de jogo em Alagoas, Maceió. 1 pra Ponte, 1 pro CRB. A Ponte não ganha, mas também não perde, né? Foi buscar um ponto fora pro campeonato da Ponte, que é de recuperação. Muito bom resultado. 1 pro CRB, 1 pra Macaca. Fim de jogo em Maceió, nas Alagoas. Vai começar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, fim de jogo dos canais Futebol Interior no ar. Já vamos ficar ligados aqui, viu, Grigol, pra ver quem fala da Ponte, tá? Vamos ver quem vai falar da Ponte aí. Bet Champions, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas e Pizza do Dadá. A Neuci, no Jardim dos Oliveiras, faturou mais um par de ingressos pra curtir Xande de Pilares. Campinas Hall, domingão agora, 15h. Valeu, querida. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua audiência. Pode ser nome na lista e também pode ser ingresso físico, tá bom? Ingresso físico para retirar amanhã aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá. O Elson Goulart, Jardim Proença, também faturou mais um par de ingressos. Valeu, Elson. Corsato. Obrigado aí pela sua participação. Vai, Grigo. Luca, vai falar aqui. Como você viu a atuação da Ponte Preta hoje? Dava para tirar um melhor proveito? Boa noite. Boa noite. A gente lamenta um pouco, porque a gente o tempo todo buscou o gol, né? Foi um jogo difícil, mas creio que nós comandamos a partida, não tivemos tantos sustos, né? A equipe está numa evolução muito boa, então isso tem que ser enaltecido. Foi um grande jogo, agora a gente tem que fazer o dever de casa para a gente continuar subindo na tabela. Valeu, Luca. Tá aí, Luca, falando da ascendência, né, de como a Ponte Preta tá evoluindo no campeonato, Corsato. É isso, esse Anderson Grigoleto. Ponte Preta fica na mesma posição do campeonato, mas sobe um ponto. Vai a 26 pontos na 13ª colocação da competição. O CRB, 10º colocado, 29 pontos ganhos na tabela de classificação, adversário direto da Ponte aí. A Ponte vai a 26, deixa o Brusque lá com 25, chega no mesmo número de pontos do Ituano, né? Para a Ponte passar o Ituano tem que perder por 2 gols de diferença. Aí a Ponte passa o Ituano na classificação. A Ponte pode perder posição? Não. A Ponte vai ficar na 13ª colocação mesmo do campeonato, porque abaixo da Ponte Preta nesse momento o Operário.
O Operário tem 21. Se vencer o seu jogo, vai a 24. A Ponte já tem 26. Não perde essa 13ª colocação na competição. Francisco, antes do primeiro intervalo aqui no fim do jogo, já vou pedir pro povo mandar mensagem aqui pra gente também, porque vamos votar no melhor em campo, hein? O craque do jogo, daqui a pouco aqui nos canais Futebol Interior, Live Futebol Interior no Facebook e também aqui do YouTube. Rapidamente aqui, Ponte 1, CRB 1. A Ponte foi buscar um ponto fora de casa, Franqui. Carlos, um resultado que a gente pode falar que houve justiça, né? Foi uma partida de muitas nuances, a Ponte teve uma leve superioridade, mas hoje faltou um pouquinho de tranquilidade, faltou alguns detalhezinhos, Carlos, mas a Ponte está em franca evolução. Eu achei bom resultado e agora é fazer a lição de casa como o Luca falou, né, Carlos? Você vê que o elenco está muito consciente. E a galera que entrou hoje teve um pouquinho abaixo, mas foi um jogo muito pegado. Mas eu gostei, Carlão. Até o jogo hoje, uma nota 7 para esse jogo, hein? Daqui a pouco tem as notas do jogo com o Frank Francisco, aqui nos canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo, voltamos já com o melhor em campo, dentro do fim de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo.
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Olha a hora, 11 da noite, mais 36 minutos. Gente, manda aqui no nosso WhatsApp, eu vou fazer a abertura já do craque do jogo. Só que, repetindo o nome do povo que faturou aqui os ingressos, a Silvana Pereira faturou do Jardim Leonor um par de ingressos para curtir Xande de Pilares no Campinas Hall, domingão agora às 3 da tarde. Quem mais também? O Elson do Proença também faturou. O Elson, só vou confirmar aqui, mas amanhã entre 2 e 5 da tarde procurar aval aqui no Futebol Interior, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado por estar conosco. Vamos lá, tem mais aqui, tem mais ouvintes sorteados aqui. A Neuci Lucato, né, também faturou aqui do Jardim dos Oliveiras. Obrigado, Neuci, pela sua participação. Mais uma que faturou aqui o par de ingressos. E quem mais aqui? Mais um, né? Anderson Felipe de Oliveira, Vila Padre Manuel de Nóbrega, faturaram os ingressos para curtir Xande de Pilares, domingão, dia 7 de agosto, no Campinas Hall. Vai mandando mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp. Pode participar também aqui pelo Facebook, Futebol Interior, no craque do jogo. E também pelo YouTube, Futebol Interior. Bora lá, vamos abrir então o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Craque do jogo para Ponte CRB, 1-1. Agradecendo aqui o pessoal da live. Fátima Fornazieri tá com a gente. A Fátima não votou aqui, no melhor em campo, não. Tá só mandando boa noite aqui pra gente. O Edilson Roberto, pra ele, o melhor em campo foi o Fecim. Deixa eu ver aqui, não tinha nenhum voto pro Fecim, viu, Edilson? Rapaz, gostou do Fecim, o Edilson Roberto. Deixa eu marcar aqui o voto dele. Isso no YouTube, né? Vamos ver aqui. Quem mais que pingou por aqui no YouTube? Fábio Luciano, tem nome de zagueiraço, hein, velho? Bom, hein? Abraços. Benê Passos também tá com a gente. Valeu. O Lori Simplício também ligado com a gente aqui. O Akira Miyamoto deixou mensagem pra gente aqui. Valeu, rapaz. Pelos votos aqui, ó. Foram votados Matheus Silva, Kaique França, Elvis, Fecim e agora o Leonaldi. Rapaz, vai ser brigadura aqui, hein? Vai ser doída a briga aqui hoje. O Akira Miyamoto votou aqui no Leonaldi como o melhor em campo. Valeu, Akira, obrigado pela participação. Bom, aqui no YouTube, né? No Facebook, o Kaique França. O Kaique Fittipaldi tá votando no Kaique França. Beleza. O Neuri Menezes também votou no Kaique. Fábio de Almeida também votou no Kaique. Fábio Fernandes votou no Alisson. Rapaz, hoje tá bem seletivo o bagulho aqui. Fábio Fernandes votou no Alisson, jogador da Ponte. O Wilson Rocha vota no Leonaldi. Mais um voto, então, pro Leonaldi. Do Wilson Rocha ou Rocha Wilson, como queira. O Celso Fittipaldi também no Leonaldi. Valeu, Celção. Obrigado, viu? Pela participação. O Ademilson Aleixo da Costa. O Amaral melhor em campo. Não tinha nenhum voto para Amaral aqui, hein? Amaralzinho melhor em campo. Rapaz, hoje vai ser doído aqui, hein? Pra achar o melhor em campo do povo, hein? Lembrando que aqui, Admilson Aleixo. Obrigado, Admilson. Valeu, hein? O Wilson tá dizendo aqui que o Matheus Silva no segundo tempo cansou e quase complicou a Ponte. Será? Bom, vamos lá. O Hudson Batagim votou no Matheus Silva. O Fábio de Almeida, o Neuri e o Kaique Fittipaldi votaram no Kaique França. O Roberto Santos votou no Elvis. O Edilson Roberto no Fecim. Leonaldi, 3 votos. Celso Fittipaldi, Wilson Rocha e Akira Miyamoto. Fábio Fernandes votou no Alisson. Melhor em campo, Elvis. Tá dizendo aqui o Júnior Souza. Hoje vamos ter que desempatar aqui no palitinho. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Elvis. Matozinho vota no Elvis. 3 votos aqui pro Elvis. O Edson Cláudio. Leonaldi. Passou na frente aqui o Leonaldi, hein?
Edson Cláudio, gigante o Leonaldi, hein? Gigante. Que jogador, o Leonaldi. Valeu, gente. Mais um voto aqui pro Elvis, do Fernando Rodrigues. Gente, se passar um voto aqui, vocês, por favor, puxa a orelha do narrador, hein? Fernando Rodrigues. Mais um voto aqui de melhor em campo. O Benê Passos também vota no Kaique, no YouTube. Benê Passos. Valeu, Benê. Obrigado pela participação. Deixa eu ver se pinga mais um aqui. O Trem 11 de agosto. Sempre mandando aquela mensagem pra gente. Valeu. Obrigado. Tá mandando aqui as finalizações do jogo. Muito obrigado, viu? O Trem 11 de agosto. 11 de agosto que tá chegando. Eu adoro essa data. Deixa eu ver se eu marquei o voto aqui do Sérgio Soares. Pra não matar. Não marquei não, tá vendo, Sérgio? Tava passando o seu voto aqui, velho. Sérgio Soares. Votou no Elvis. Então passou à frente aqui o Elvis, viu? Elvis. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Tá ganhando do Leonaldi, hein? Elvis, portanto, com o voto aqui do Sérgio Soares, o melhor em campo. Gente, eu vou ter que fechar aqui o voto. Deixa eu pegar mais um aqui. O Hudson Matagini, já falei o voto dele, né? Matheus Silva, seguro na zaga e ainda fez o gol. Richelli tá totalmente fora de ritmo. Entrou e matou o time no meio campo. Thiago, tô contigo. Principalmente a alteração do Richelli. Foi mal mesmo. Mas valeu pelo ponto, tá dizendo ele aqui. Obrigado pela participação, viu, Thiago? Valeu mesmo. Obrigado por estar com a gente aqui. Empate fora é vitória, tá dizendo aqui o Anderson Felipe. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver se eu coloquei o voto aqui do Fábio de Almeida. Coloquei. Valeu, Ponte, que venha o Vasco. O Anderson Felipe já tá indo. Tem que trabalhar, né, Anderson? Não é fácil não. O Anderson Grigoleto vai sair daqui e já vai pro trampo. Fábio Fernandes, Corsato, o árbitro foi muito bem no jogo. É difícil ver isso. Verdade, o Frank Francisco, que vive metendo pau nas arbitragens. O Frank não gosta de árbitro nenhum. Quero ver o que ele vai falar aqui do Diógenes, que só havia pitado um jogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o segundo jogo que ele apita. Bom, é isso, gente. No povo aqui, ó, mas daquele jeito, hein? Bem disputado. Foram votados Matheus Silva, Kaique França, Fecinho, Alisson, Leonaldi, Amaral e Elvis. Brigaram aqui Kaique, Elvis e Leonaldi. Mas o povo escolheu Elvis. Portanto, entra com 2 votos aqui na nossa votação. O Elvis entra com 2 votos aqui, porque o povo vale 2. É isso, o Roberto Santos está dizendo que o Amaral passou mal, por isso que o Richelli precisou entrar. Bora lá então, Frank, eu quero saber quem foi, na sua opinião, o melhor em campo. Carlão, pra mim foram 2 jogadores. E eu vou manter a coerência pela quantidade de tempo em campo. Pra mim ficou com a mesma nota, tá? Vou falar a minha nota que eu passei pra eles. O Elvis com 7,5 e o Matheus Silva. Mas eu vou votar no Matheus Silva pelo seguinte, ficou até o final do jogo e ele tá fazendo uma coisa que não é função dele, torcedor. 2 jogos, 2 gols. Rapaz, o Nicolas ficou aqui tanto tempo e não fez gol. O zagueiro jogou 2 jogos, já tem 2, Carlão. Então, pra mim, hoje, nação, é o Matheus Silva. Gostei muito da partida dele. E o torcedor aí achou que ele caiu um pouco, mas não é isso, gente. A segunda etapa foi muito diferente. E o CRB teve muito contra-ataque. A defesa ficou muito exposta. Mesmo assim, gostei, ele deu conta do recado. Matheus Silva, 1 voto, 2 pro Elvis do Povo. Grigo, seu voto vai pra quem, hein, Grigo? Versato, eu anotei aqui, ó, tem as bolinhas do lado aqui, ó. Eu gostei dos 3 ali do meio de campo, Felipe Amaral, Leonaldi, o Alisson, achei um guerreiro dentro de campo, e marquei pro Elvis também. Mas eu vou dar essa nota aqui, ó, eu vou diferenciar para complicar um pouquinho mais. Eu vou dar o voto pro Leonaldi. Não começou muito bem a partida, o Frank ainda frisou isso na transmissão, mas depois ele é um guerreiro dentro de campo. Você pode perceber que aos 49 do segundo tempo ele tá dando combate, e dando combate certeiro, né? Não é aquele combate, por exemplo, que nem o Richelli deu, que nem o Everton entrou e deu o bote errado, né? Então o meu voto fica pro Leonaldi nessa partida aqui de hoje. Leonaldi. Então Matheus Silva, 1 voto, Leonaldi, 1 voto, Elvis, 2 votos, que é o voto do povo. Eu vou ficar com o povo aqui,
Porque o Elvis saiu, o futebol da Ponte caiu completamente. Então eu vou junto com o povo aqui. Tá certo que o Kaique fez uma defesaça, né, salvando a Ponte. E a Ponte só não perdeu, a gente tem que ser sincero aqui, a Ponte só não perdeu o jogo porque o Paulinho Mocelin não acertou o gol. Porque senão era caçapa, né? Ali foi Nossa Senhora do Majestoso mesmo que salvou a gente e que tirou aquela bola. Ô né? Carlos, mas se eu não me engano, nessa jogada, o juiz depois voltou ela, porque o Anselmo Ramon fez falta na construção da jogada. Quando a bola espirra pro Mocelin, o Anselmo Ramon tinha feito falta no nosso zagueiro, no Matheus Silva. Eu confesso que não percebi. Mas, né, se isso realmente aconteceu, foi bom demais, né? Mas eu vi aquela bola dentro do gol. Mas com o Elvis, e olha que ele não corre, hein? Não é aquele cara que fica correndo, né? Se você pegar o GPS do Elvis, dia desses o Hélio dos Anjos falou que um jogador hoje corre entre 8, 9 quilômetros uma partida, né? Uma média aí. Você pegar o GPS do Elvis vai dar 5, 6 no máximo. Mas quando ele saiu, o time mudou da água pro vinho. É que os jogadores da qualidade do Elvis, Carlos, ele faz a bola correr e o time jogar, é diferente. Sim. Não precisa correr, não. Deixa os meninos correr por ele ali. E ele, quando estiver melhor condicionado, Carlos, a Ponte acertou em cheio. E olha, que depois você vai me perguntar, mas eu já vou dar um toque. Gostei de novo da entrada do Cássio Gabriel. É outro jogador que vai ser muito útil, Carlos. Bom, então vamos lá. Para fechar a parada aqui, o Carlos Alberto Cassanges também votou no Elvis. A gente já havia fechado aqui a votação, mas valeu. Muito obrigado, viu? O pessoal tá dizendo aqui que... O Celso Fittipaldi tá dizendo aqui, você tá certo. O Franquinho não ia valer. O Paulinho estava impedido. O Carlos Eduardo Lemos Matosinho também. Diz que também estava impedido. O João Batista de Paula, não deu para tirar o chapéu. Vamos ver contra o Vasco. O empate dá para tirar o chapéu, sim. Dá para tirar um chapéu no empate contra o CRB, mas vamos fechar. Tô tirando aqui. Já, viu, isso, Carlão? Aí, tô tirando o chapéu pra nega velha. Não, dá pra tirar o chapéu sim, o empate contra o CRB. Então o meu voto é no Elvis, tá? Meu voto pro Elvis, pra mim. O Elvis, então, agora com 3 votos, né? 2 do povo e o meu. Elvis eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Bom, vamos para mais um intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Já voltamos com as notas do jogo. E o Frank Francisco, agora 11h49. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior.
Estamos apresentando Fim de Jogo. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 11h51. 11h51. Bora lá então, rapidamente aqui com as notas do jogo por Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, o Grigo, você tá lá no grupo de imprensa da Ponte? Não tô. Não tá, não. Não tô. É para ficar esperto lá para ver se a gente pega, se tem alguma coisa de coletiva. Porque da última vez que a Ponte esteve em Alagoas, o Hélio dos Anjos deu entrevista lá pro pessoal de Alagoas e a gente conseguiu replicar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui a entrevista do Hélio dos Anjos. Se vai ter também entrevista do Hélio dos Anjos, às vezes a assessoria de imprensa da Ponte Preta manda pra gente aqui alguma coisinha, algum release ou um link. Bora lá então, Kaique França, goleiro que nota merece o Kaique, ô Frank. Carlos, uma atuação, como sempre, do Kaique segura, né? E o Grigo falou daquela jogada que ele se atrapalhou, viu, Grigo? Mas eu queria acrescentar, o campo hoje não estava legal também, hein? Se você repara a hora que leva o pé na bola, a bola começa a dar umas pipocadas, igual pipoca na panela, Carlão. Pipoca na panela. Atrapalhou o Kaique França. Nota 7 pra ele, Carlão. 7 pro Kaique. E o Igor Formiga? Carlos, hoje eu não gostei do Formiga. Ele tá indo bem à frente, mas tá com muita dificuldade na marcação e tá um pouquinho afoito na frente. E como a posição dele é a posição do Abobrão podia dar umas dicas de posicionamento pro Igor. Eu acho que é o que tá faltando pra esse menino. Ele tem muito potencial. Mas hoje eu vou dar nota 6 pra ele, Carlos. Nota 6 pro Igor Formiga. Fábio Sanches? Fábio Sanches, nota 7. Uma partida muito segura do Fabião de novo, hein? Foi amarelado. A Ponte tinha o Fecinho e o Kaique, né? Com 2 amarelos. Mais o Hélio dos Anjos. Mas eles não tomaram cartão, portanto estão à disposição para o jogo contra o Vasco na próxima terça-feira, 8h30 da noite. Matheus Silva, mais um gol do Matheus, hein? Carlos, eu dei nota 7,5 pro Matheus Silva hoje. Gostei muito da participação dele de novo, hein? Boa partida do zagueiro. Arthur. Não gostei do Arthur hoje também, Carlos. Nota 6. Nota 6 pro Arthur. E olha que bom, né? Não gostou e deu nota 6. Não gostou do Igor Formiga e deu nota 6. Amaralzinho, saiu chamando o Juca, hein? O Amaral e o Leonardo enchem os olhos da gente, né? Nota 7 pro Amaralzinho. Nota 7 pro Amaral. Quer ir para quem entrou na vaga dele ou quer fazer Pode ser, Carlos. Richelli, né? O Richelli não entrou bem, Carlos. Eu já não tinha gostado no jogo passado. Hoje também não gostei. Pra mim não comprometeu, tá? Mas não gostei, nota 5. Nota 5 pro Richelli. Leonardo, que monstro o Leonardo, hein? Demais, Carlão. Nota 7 pro Léo. É um jogador muito regular, gente. É impressionante. E o menino Alisson, Ponte Preta estendeu o contrato dele, né? Pra explicar rapidamente aqui. Quanto que a Ponte gastou, Corsato? A Ponte não gastou nada para ter o passe do jogador. O que ele teve? Um aumento salarial que só desta maneira, né? Que você pode aumentar a multa. Só tem dessa maneira, você aumenta o salário, claro, também o tempo de contrato, mas aumentando o salário você aumenta a multa. E foi o que a Ponte Preta fez. Agora a Ponte Preta entrou em acordo com o Atlético. Ponte e Atlético agora são parceiros. 50% para cada um, né? E por incrível que pareça, esses 50% que sobraram agora para o Atlético 5 vezes maior do que o passe total quando ele veio emprestado para a Ponte Preta. Então, a Ponte Preta fez um trabalho com o Alisson, aumenta o salário dele, vai até 2027 o salário dele, o contrato dele com a Ponte Preta, e 50% do passe da Ponte, 50% do Atlético. E aí, que nota você dá para o Alisson? Carlos, outra boa partida do Alisson hoje. Achei que ele teve um pouco mais de dificuldade nesse jogo, mas eu dei nota 7 e precisa ter carinho com esse menino, Carlos. Esse menino vai dar muita alegria pra Ponte Preta, hein? E o Ele Fraga? É bom jogador. E o Fraga, camisa 32, que nota? Carlos, hoje eu gostei da entrada do Fraga, hein? Eu não vi ele perder nenhuma bola, teve atento na marcação, muito diferente do Richelli, né? Então pro Fraga, deixa eu só achar aqui que ele sumiu da minha folha. Nota 6, Carlos. Nota 6 pro Fraga. E o Elvis, hein? Foi eleito o melhor em campo
pela galera aqui dos canais Futebol Interior. Pra mim, ele empata em nota com o Matheus Silva, deu 7,5 pro Elvis hoje, Carlos. 7,5. Cássio Gabriel, entrou na vaga dele. O Cássio Gabriel, gostei dele hoje novo, Carlos. Eu dei pro Cássio Gabriel 5,5. 5,5. Fecim. Fecim, hoje eu não gostei. Pra mim tava muito abaixo, Carlos. Não conseguiu encaixar o jogo hoje. Nota 5. 5 pro Fecim. Nicolas. Também não dei nota 5 pro Nicolas. Também, apesar de se mexer um pouco mais que o Fecim, mas hoje não foi jogo pra nenhum dos dois. Não era o dia dos dois. Vamos lá então. E entraram Everton e Luca. O Luca entrou no segundo tempo, no intervalo, aí, na vaga do Nicolas. Carlão, pra mim o Luca hoje manteve a produtividade. Nota 5. Ele não conseguiu receber muita bola, mas também não incomodou, não. Everton fez a sua estreia com a camisa da Ponte. É cedo pra gente falar, mas entrou com vontade, Carlos. Por causa dessa vontade dele, essa garra, já me animou. Nota 5,5 pra ele. 5,5 pro Everton. E o técnico Hélio dos Anjos? A Ponte empatou com o CRB 1-1. Ô, Carlão, hoje eu vou dar uma nota 6 pro Hélio, viu? 6? 6, uma nota 6 pro Hélio. Eu acho que algumas alterações podiam ter sido feitas antes, né? E apesar que a gente analisar depois de feito, Carlão é o mestre da obra pronta, é muito ruim. Mas um empate fora de casa para a Ponte, nessa campanha de recuperação, ele está solidificando o time, foi bom. Eu só não vou dar uma nota melhor, porque eu acho que algumas alterações podiam ter sido diferentes, Carlos. Nota 6 pro Hélio dos Anjos, portanto. E o jogo, você falou antes de ir pro intervalo, a nota do jogo, repete pra gente aí, por favor. Você sabe que o cara é vacilão, né? Ele deixa escapar às vezes antes. Nota 7 pra ele, Carlos. Nota 7. Gostei do jogo. Pro jogo, 17º confronto. Você quer do árbitro? Quero, vou pegar já. 17º confronto entre as equipes. Agora são 4 empates no total, 8 vitórias da Ponte, 5 derrotas. Macaca marcou 21 gols e sofreu 17 gols. Árbitro Diógenes José Padovani de Andrade. Bom, vamos lá. Tem 2 lances aqui que a nação tá pedindo pra gente destacar. Aquele do Matheus Silva, o segundo lance que ele faz a falta no jogador da equipe do CRB, mas ele já tinha cartão amarelo. Segundo a central do apito, do Premier que estava transmitindo o jogo, era para ele ter sido expulso, era para ter tomado o segundo cartão amarelo. E eu vou colocar aqui aquele lance do Wellington Carvalho, né? Que deu bem no meio do Fecim, quase rachou o Fecim no meio. Ele não tinha amarelo, né? Mas se quisesse, poderia ter dado cartão vermelho. A nota do jogo do árbitro Diógenes José Padovani de Andrade, 42 anos. Ele é do Espírito Santo, funcionário público. Por incrível que pareça, gostei dele, Carlão. Eu gosto de árbitro que não quer aparecer. Ele não quis ser estrela no jogo. E nos momentos em que ele foi chamado a intervir, pra mim tomou a decisão correta, Carlão. A não ser, eu tô contigo, a entrada no Fecim foi muito brava do Wellington Carvalho. É uma jogada que o vermelho ali não estaria errado. E a questão do Matheus Silva, gente, é um deslocamento de corpo. Ele não foi uma jogada violenta. Ele foi para parar o lance. Tudo bem que ele já tinha amarelo. Mas para mim a interpretação do juiz foi legal. Carlão, nota 6 pro juiz hoje. 6 pro árbitro Diógenes José Padovani de Andrade, 42 anos. Ele que é funcionário público. Muito bem, meia-noite. Já estamos na sexta. Sextou aqui nos canais Futebol Interior, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, a assessoria de imprensa aqui não mandou link, né? Então vamos lá, já vamos fechar a casinha aqui porque tá na hora de ir embora. Ô Anderson Grigoleto, deixa eu já pegar aqui seus destaques finais. Ponte Preta empatou contra a equipe do CRB, placar de 0-0. O seu destaque final na nossa jornada esportiva, já agradecendo o trabalho do amigo. Legal, 1-1. Você falou 0-0, né? 1-1. 1-1. Exato. Exatamente. Bom, como você até já frisou, já a Ponte, os pendurados, nenhum levou cartão hoje, então a Ponte Preta tem os jogadores à disposição. Felipe Amaral saiu sentindo uma indisposição, mas é cansaço do jogo, provavelmente mesmo. Próximo jogo da Ponte, jogaço, hein? Terça-feira, dia 9 de agosto, às 20h30, Ponte Preta e Vasco. Lugar de Ponte Pretano é dentro de campo, ouvindo a nossa transmissão através do celular, mas dentro do majestoso, hein? Provavelmente a gente torce para que mais de 10 mil pessoas estejam lá incentivando a Ponte Preta.
Legal, Carlão, muito obrigado mais uma vez essa participação com vocês aí. Uma ótima noite e você falou uma palavra linda. Sextou, é sexta-feira. Ah, como é bom demais. Ficam com Deus aí. Valeu. Esse Anderson Grigoleto. Sextou, Grigo. Mas o Grigo daqui a pouco, o Grigo nem pra casa vai, já vai trocar a camisa e já vai pro trampo. O Grigo entra às 2 horas da madrugada, trabalha até às 18 horas. Vai ficar rico assim, viu, Grigo? Mas não larga da gente não, por favor. Tá? Por favor, não nos abandone. Valeu, Grigo. Obrigado, viu? Mais uma vez. Vamos lá, Frank Francisco, seu destaque final. A Ponte Preta empatou com o CRB pelo placar de 1-1, 22ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, 13ª posição. Não sai dessa posição no final da rodada, entrou na 13ª e fica na 13ª posição, mas agora com um ponto a mais de 25 para 26. Nação Alvinegra, tem muita coisa para rolar no campeonato ainda. A Ponte confirma essa fase de ascensão. Como nós comentamos na partida de hoje, uma partida difícil. Essa equipe do CRB é uma equipe muito boa. Vinha de uma sapatada contra o Vasco. Jogou em casa para se recuperar. Com jogadores que sabem jogar. Esse Paulinho Mocelin dá um trabalho. O Longini, Anselmo Ramon. Eu gostei da participação da Ponte. Creio que a Nação também, um empate que não deixou de ser um bom resultado. Torcida Ponte Pretana, seu lugar é no Majestoso. Vamos lotar o Majestoso contra o Vasco da Gama. Vamos mostrar a nossa força, mostrar a nossa recuperação. Faz tempo que eu tô com uma vontade de ver uma vitória da Macaquinha contra o Vasco. Me lembro de Adrianinho, Carlão. Que golaço contra o Vasco. Tá lembrado? Sim. Ô, torcedor, Nação, vamos pra cima. Gente, falei demais hoje, mas tá aí. Deixamos nosso carinho, nosso abraço pra vocês. Nosso agradecimento é acompanhado aí a transmissão conosco. E ó, falei demais. Beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Na segunda-feira, vamos falar mais desse jogo Ponte CRB. Vai ter o cara a cara. E já na terça, o jogo da Ponte. Então, segunda hora da Macaca, 8 da noite. Na terça, Ponte Preta e Vasco da Gama, 7h30, abertura da jornada. Estarei ao lado do Frank e ao lado do André Luiz. O André Luiz vai estar lá no estádio Moisés Lucarelli para trazer e falar deste jogo entre Ponte Preta e Vasco da Gama. Agora, para fechar, tem a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 22ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, 1 pro CRB, 1 pra Ponte, 17º confronto entre as equipes, 8 vitórias da Ponte, agora o 4º empate, 5 derrotas, Macaca marcou 21 gols e sofreu 17 no confronto geral. A Ponte de Kaique, Igor Formiga, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Amaral depois Richelli, Leonaldi, o Alisson depois Fraga e Elvis, depois o Cassinho Gabriel. Fecim, depois Everton, Nicolas, depois Lucas. Técnico Hélio dos Anjos. CRB de Diogo Silva, Raul Prata, Wellington Carvalho, Iago Mendonça e Guilherme Lopes. Depois o Brian. Claudinei, depois Martin. Iago, depois o Wallace. Longini. Depois entrou o Bruninho. Paulinho Mocelin. Emerson Negueba, depois Fabinho e Anselmo Ramon. O time do CRB comandado pelo Daniel Paulista. Árbitro do jogo. Árbitro da partida, Diógenes José Padovani de Andrade. Ele é do Espírito Santo, 42 anos de idade. Este foi o segundo jogo que ele apitou nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi na segunda rodada, Criciúma 1, Londrina 0. Ele que mora em Castelo, no Espírito Santo. E é árbitro
desde 2011. Auxiliado pelo Fabiano da Silva Ramires, nasceu em 8 de dezembro de 1975, é do signo de Sagitário, tem 46 anos, professor de Educação Física e mora em Vitória, no Espírito Santo. Auxiliar número 2, Wanderson Antônio Zanotti. 18 de agosto de 1978 ele nasceu. Vai fazer aniversário também daqui a pouco, hein? Funcionário público, tem 43 anos e mora em João Neiva, no Espírito Santo. Quarto árbitro, Jonathan de Souza Gouveia, do Alagoas. Nasceu em 23 de janeiro de 1989, tem 33 anos, é professor de Educação Física. Mora mal ele, Maceió, capital das Alagoas. Fazer o quê, né? Essa inveja boa, viu, o senhor Jonathan de Souza Gouveia? Ah, Maceió, linda, capital das Alagoas. O VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Ele é do Rio Grande do Norte, nasceu no dia 12 de 1986, 35 anos, professor de Educação Física. Vamos lá. Ponte Preta tomou aqui amarelo os dois zagueiros, o Fábio e o Matheus. Eles não tinham cartões, não estavam pendurados, portanto, foram amarelados aqui no time da Ponte Preta. Deixa eu ver se tem mais algum cartão para Ponte aqui. Não, pela minha marcação não. No time do CRB, o Wellington Carvalho tomou cartão amarelo e... Bom, em campo mais ninguém, né? Depois tivemos aqui, deixa eu até pegar aqui o nome dos indivíduos, né? Porque tivemos dois da comissão técnica, né? Do time do CRB. Vamos pegar aqui. O auxiliar técnico foi expulso do Daniel Paulista, foi o primeiro que tomou cartão. Ele é o Daniel Cerqueira. E o preparador físico, o Randolfo Oliveira, foi amarelado. O Daniel Siqueira foi expulso e o Randolfo Oliveira foi amarelado. Fim de jogo no estádio Rei Pelé. Não obtive aqui a renda e público também. Emerson marcou, Emerson Negueba, 6 minutos, 1-0 CRB. E o Matheus Silva, de cabeça, pôs a bola para o fundo da rede depois de uma cobrança de falta do Elvis. O Fábio Sanches meteu a testa na bola. Jogada trabalhada na Ponte, hein? Cobrada no segundo pau. O Fábio Sanches devolveu para o primeiro pau. O Matheus Silva, cabeça na bola, empatou o jogo. Final de jogo em Maceió, nas Alagoas, no Rei Pelé. 1 para Ponte, 1 para o CRB. Ficha técnica do jogo. Bom, com isso, hora de fechar o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E fechar também a transmissão, agradecendo a você que ficou conosco, Rádio Futebol na Canela, um abraço pro TLF e toda a sua equipe, conosco também o pessoal do canal Cidade de Dourados, o pessoal do portal Araraquara News e também o Notícias do Esporte do amigão Silvio Silva, lá em Limeira. Agradecendo também aos patrocinadores, Betchamps, vem jogar na Betchamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro, Ovo Satoshi, sua vida mais saudável, Shimozono, mega sorte para você, 3 lojas em Campinas, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, Ponte Pretano Fininho, loja da fábrica no Maria Antônia, ao lado do Alto Posto Fininho, na divisa com Paulínia, e a loja 2 no Parque Bandeirantes. E vem novidades da Store Colchões para você, bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Uniformes e camisetas personalizadas é com a Brumas, brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral, comando de todo mundo é do Arthur Eugênio Matias. Estive ao lado de Anderson Grigoleto nas reportagens, de Frank Francisco, de carona com o Frank nos comentários. Pilotou a nossa máquina o Felipe Marques. Que fase do Felipe Marques. É o craque aqui dos canais Futebol Interior. Grande Felipe Marques. Obrigado pelo trabalho, viu, Felipe? O Felipe é o cara que menos entende de futebol, que mais conhece de futebol que eu conheci na vida. Um grande abraço pro Felipe Marques. Bom, o pessoal que participou com a gente aqui da promoção do Xande de Pilares, vou entrar em contato com todo mundo
ainda hoje, nessa madrugada. A madrugada é uma criança. Valeu, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, um abraço do tamanho do majestoso para você. Daqui a pouco tem mais jornada esportiva, 8h30 da noite, abertura às 9h30, bola rola no Brinco, para Guarani Grêmio, com Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e também o Claudinei Corsi. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um abraço do tamanho do majestoso. Dali Macaca, segunda tem Hora da Macaca, 8 da noite comigo e com o Frank. Tchau, gente. Até a próxima. Fui. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.